Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Planeta Podcast, que é um oferecimento da Imagem Filmes. E essa semana aqui, dia 27 de julho, estará lançando um filme maravilhoso chamado O Convento. Você vai lá no Instagram, @oconventofilme, @oconventofilme, para você dar uma olhada lá. A gente vai passar o trailer aqui no nosso episódio maravilhoso, para você dar uma olhada aí nesse baita filme, né, Berto? Olha, baita filme, tem Cineclube na quinta-feira, Isso. não é isso? Ontem vocês assistiram a despedida de Vandinha Lopes com Perfeito. o especial Convento, e hoje estamos com a Bruna aqui para falar do que acontece dentro do convento. Não daquele convento lá, né, na Escócia, mas o convento aqui do Brasil. E de repente, se tiver algum paralelo, a gente Com encaixa. Com certeza, né? Não Europa. Exato. O convento lá era na Inglaterra ou na Itália? Agora Na Escócia. Na Escócia. Sinistro. Quase. Tudo bem, Bruno? Como é que você Tudo tá? bom. Tudo Maravilha? bem. Maravilha. Boa, então eu acho que a primeira pergunta que faz sentido aqui é perguntar o que leva uma pessoa a falar: acho que eu vou virar freira, hein? Acho que é o melhor caminho aí. O que aconteceu? Parece que foi um negócio péssimo, É um absurdo. né? Porque não, tem muitas vocações positivas ali, né? A vocação. Eu estudei em colégio de freira, então a vida inteira. Eu colégio de padre, mas de padre, nunca passou o seu, né? perto da minha cabeça. Que susto que você começou a dar, nunca passou perto, não, eu achei que era uma gracinha. Não. Mas eu estudei em colégio de freira, então se fala muito sobre a vocação. O problema é quando a vocação encontra, de repente, uma instituição que não está com tudo funcionando direitinho como deveria. Na verdade, existem muitos caminhos que podem levar a pessoa a ser um padre, uma freira, né? Mas o meu caminho é que desde que eu nasci na igreja. Até eu estava escrevendo esses dias sobre isso. E eu nasci numa cidade muito pequena, né? Num local onde era tipo uma vila e lá tinha 2 igrejas católicas. Então eu fiquei conversando com a minha amiga e falei assim, olha o tamanho da influência da igreja. Porque tinha 2 igrejas católicas e minha família era da igreja, meu pai tocava na igreja. Então a minha vida foi só isso. Eu nunca tive outra possibilidade de conhecer outra religião, a não ser evangélica, mas também era algo muito longe, distante. E também problemas familiares que eu tinha na minha casa. Então a igreja para mim ela foi um refúgio, né? E quando eu entrei na igreja, eu conheci um movimento chamado Renovação Carismática Católica. E esse movimento falava muito sobre a questão de amar a Deus e de ter vocação e de seguir Jesus. E eu sempre quis ajudar as pessoas nessa questão. Desde criança, sempre pensava nas pessoas pobres, em crianças de orfanato. Então eu queria fazer isso, sempre tive essa inclinação. E aí juntou a Renovação Carismática Católica, que fazia um processo de lavagem na mente da gente. Juntou esse meu desejo de ajudar as pessoas. E eu não encontrava sentido na minha vida, no mundo. E aí eu decidi fazer um encontro vocacional com as irmãs. Conheci elas num retiro de carnaval. E elas eram encantadoras. Elas dançavam, elas pulavam, elas eram jovens. E eu olhei aquilo e eu falei, é isso que eu quero ser. Porque tinha um folder. Quando eu olhei o folder, eu vi que elas estavam na favela com as crianças. Aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, influenciado por um monte de questões à minha volta, eu decidi entrar no convento e comecei a fazer encontro vocacional e demorei 6 meses para entrar no convento. Comecei em fevereiro, assim que passou o retiro de carnaval, eu já fui na próxima semana para o encontro vocacional, fiz 3 encontros vocacionais, um de opção de vida e entrei em agosto. Em setembro já estava sendo aspirante. Então, assim, foram vários fatores, né? Problemas familiares, quando você não encontra respostas, quando você não tem acesso a informações, muitas vezes você fica condicionado a isso, sabe? Então, foi vários fatores que me levaram a ir para o convento. E, por exemplo, vocês estudaram em escolas, né, religiosas e vocês não sentiram inclinação para isso. É um mistério, né? Às vezes também porque vocês viram algumas coisas ali que vocês não achavam legais, coisa que eu não tinha acesso, né? A minha vivência ali era só ir na missa, meu pai tocava no coral, estar ali naquele meio bem superficial da igreja, né? Da novena, da via sacra, da campanha da fraternidade. Quando eu vim para o convento, que eu mergulhei na realidade, aí eu fui ver o que realmente era todo esse sistema religioso, mas também dentro do sistema não entendia, não via claramente como tudo isso funcionava. Achava que Deus era amor e que ele queria aquilo para mim e que eu devia divulgar aquilo para o mundo. Sabe, eu não conseguia, dentro do convento, eu não conseguia enxergar além daquelas portas, porque a gente vivia dentro de uma bolha. Então, o que me motivou foi isso, foi o desejo de ajudar as pessoas, que eu achava que freira era isso. Achava que freira era aquele ser que ia estar para ajudar os outros, era só amor, na minha cabeça. Aí eu tenho 2
perguntas em uma aí, mas para entender mais ou menos o que acontece, até você citou o fato e falou, puxa, eu sentia toda essa vocação, mas tinha o fato também de eu estar meio perdido ali e não saber o que fazer. Porque, por exemplo, eu acho que o negócio principal que barra a maioria das pessoas é a questão social, né? A vida social, que vai ser um pouco retraída, aí você já não pode constituir família, não pode ter filhos. Isso já é uma coisa que assusta as pessoas, assim, coloca para trás. Em contrapartida, você pode também trabalhar com caridade e ajudando as pessoas como assistente social. Sim. Mas aquilo não foi visto como opção. Você... Não, foi até visto, eu até queria fazer assistência social como faculdade. Só que eu falei para você, questão da renovação carismática católica, que é uma coisa que eu acho muito importante também falar para as pessoas, que dentro da Igreja Católica, por exemplo, nas igrejas evangélicas tem vários grupos, né? Universal, Igreja da Graça, Congregação Cristã. Na Igreja Católica, às vezes por falar Igreja Católica, você não entende que tem esses subgrupos, mas existe. Então a renovação carismática, ela é uma forma de viver o catolicismo. Só que ela é muito parecida com essas igrejas pentecostalistas, né? Então ali, quando eu entrei no grupo de oração, tinha pessoas que faziam parte da formação e eles nos condicionavam, eles falavam que tudo que a gente vivia como jovem era pecado. Por exemplo, eu sempre fui muito fã de Sandy Júnior desde criança. E quando eu entrei na renovação carismática, aquilo se tornou pecado para mim, porque falavam que eu idolatrava a Sandy. Então eu fui tirando tudo aquilo da minha vida. Tudo aquilo que era natural para um jovem, eu comecei na igreja com 15 anos, assim, de mergulhar mesmo para vivenciar a experiência da espiritualidade. Então, tudo que era comum para um jovem era considerado pecado. Você sair... para você namorar ali, naquele grupo que eu estava, você tinha que ter autorização dos líderes religiosos. Então, você tinha que rezar antes de namorar. Tipo, eu tive um namorado, mas antes de namorar com ele, eu tive que rezar. A gente rezou para ver se era a vontade de Deus. E aí sim a gente começou a namorar, então existia um condicionamento. E aí existiam as formações, então você ia recebendo aquilo, você ia se alimentando daquilo, e tudo aquilo que estava fora era considerado errado, né? Até hoje, na nova vivência que eu tenho da minha espiritualidade, vinha conversando aí com as minhas amigas que veio me acompanhar, que eu estou reassistindo a novela Estrela Guia da Sandy, que fala sobre essa questão desse novo milênio, dessa nova espiritualidade. E na época eu assisti, e eu amei aquilo, sabe? Só que porque eu entrei na renovação carismática, tudo aquilo era pecado. Então falava, você está contaminada, você precisa fazer oração de renúncia. Então, esse sistema ele vai nos condicionando e você vai acreditando, porque não tem pessoas que questionam você. Ninguém me questionava, ninguém falava assim, Bruna, você não acha que você está fazendo, tá exagerado? Não, todo mundo achava lindo. Ai, como ela é espiritual, ai, como ela é de Deus, né? Porque eu vim do interior, de uma cidade pequena. Ali não tem muito questionamento, entendeu? Ali você não tem muita cultura, sabe? Você não tem acesso. Então, aí você fica limitado. Então, a igreja acaba sendo até a cultura, entendeu? Você vai no grupo de oração, ali tem música, aí você fica inserido naquele grupo de jovens. É uma bolha. Na verdade, você entra dentro de uma bolha e você passa a acreditar que as verdades que aquela bolha está te dizendo é o certo. Sim, mas desde o início você tinha uma inclinação à arte, à cultura, né? É uma parada que... Desde criança, porque até minha hoje, família, né? sim, não, minha família, meu pai sempre tocou violão, desde criança cantava e dançava, e até gostava, por exemplo, eu dançava muito El Chan, Boquinha da Garrafa, eu fui uma jovem normal, né? Eu ia nas festas, nas coisas que tinha, eu era natural, e gostava de tudo isso, só que com 15 anos eu entrei na igreja. Então, com 15 anos, eu deixei tudo isso. Porque começaram a falar que era errado, nessa renovação carismática. Então, hoje, avaliando, eu vejo que a renovação carismática, não o catolicismo tradicional mais comum em si, mas a renovação carismática, ela teve grande influência na minha questão espiritual. E existia também a Canção Nova, por exemplo, que é uma rede de TV, não sei se vocês já ouviram falar, sim. muito grande, a maior rede de TV católica do Brasil, não sei se do mundo, mas do Brasil. Então, comecei a assistir as programações. Ali era 24 horas de programas de evangelização. Então, ali era muita influência. Então, a minha vida passou a ser aquilo. Eu assistia Canção Nova, eu rezava o terço, eu fazia leitura espiritual, eu lia documentos da igreja, porque eu sempre gostei muito de aprender. E, rapidamente, eu fui aprendendo sobre isso. Então, assim, mas eu considero que a renovação carismática teve esse papel importante de me colocar dentro dessa espiritualidade que era exagerada, entendeu? Era muito exagerada, porque me tirava da realidade do mundo. E, na verdade, era muito claro, o mundo é ruim. Deus é bom, então você tem que ser santo, né? Você tem que se purificar dessas coisas do mundo.
E eu entrei dentro do convento com esse pensamento também, de que eu estaria fazendo bem para as pessoas, e a congregação que eu estava era mergulhada na renovação carismática. Ela era carmelita, tradicional, uma ordem super tradicional da igreja, mas ela tinha influência na renovação. Então, a gente vivia nos meios da renovação, nos grandes cenáculos, nas TVs, e era muita música, muita dança. Então, tipo, eu me identificava com isso, né? Até dentro do convento eu dançava, fazia teatro. Essa linguagem sempre fez parte da minha vida, desde a infância. Então, eu entrei nesse lugar, só que era sempre condicionado a passar essa mensagem, entendeu? Não podia fugir da realidade. Até uma pergunta que o Daniel Gontijo fez, né? Você podia ler um livro de romance ou alguma coisa que saísse da realidade? Não podia, jamais. Ainda eu lembro que no convento tinha um CD do Sandy Júnior, tinha um. E aí eu escutei algumas vezes, assim, escondido, entendeu? Que a irmã Fé, que era minha mestra de noviça, que ela era um pouquinho mais livre, ela deixou eu escutar. E aquilo pra mim, naquele momento, tipo, eu sozinha ali com o fone, escutando, e era no fone, porque eu não podia ser alto, né? Uma música tão boba, você tá entendendo? Então, assim, só que na época parecia que era pecado. Sandy Júnior falava do quê? Falava de amor, falava de carinho, não tinha nem letras... Dig Dig Joy, né, Dig Dig meu? Joy! Olha, grande pecado. Dig Dig Joy. E era assim, eu era idólatra, né, da Sandy por Dig Dig Joy, enfim. Se você girar o disco da Sandy Dig Dig Joy ao contrário... Não, tô brincando. Mas uma coisa que eu imagino, e assim, não querendo colocar em pé de igualdade, mas muitas seitas, né, muitos cultos, assim, eles querem te tirar da realidade e te tirar do contato com as pessoas e tudo mais, porque quanto mais bitolado você tiver naquela ideia fixa ali, menos chance de você sair. Porque eu acho que um primeiro momento, que nem você falou, se cativa, e depois não quer se perder ali, ou, por exemplo, uma freira, né? Imagina. Isso, assim, é uma lógica sociológica de qualquer grupo que tem objetivo religioso ou culto, né? Sei lá. Então, eu imagino que você entrou com quantos anos no convento? 18. Com 18 anos. Então, você é super jovem, super influenciada pelo meio, e ali eu imagino que depois que você entra, deve existir vários mecanismos para que você não se desvirtue e saia, porque você é quase como se fosse uma ovelha conquistada, né? Então, seria maneiro se você falasse um pouco do que você sentiu que foram travas ou mecanismos dentro do próprio convento que te fizeram ficar lá dentro e não querer sair, né? Sim. Quando eu entrei, já de início, já tive uma crise para ir embora, né? Porque eu já fiquei chocada com muitas coisas que eu vi lá, desde o início. E aí eu lembro que quando eu falei com a minha formadora, eu era aspirante, acho que eu tinha uns 2 meses que eu tinha entrado, que eu queria voltar para casa, ela brigou comigo e eu tomava remédio pro coração, que eu tenho um problema no coração. E aí ela pegou, jogou em cima da cama todas as minhas roupas e o meu remédio para fazer chantagem psicológica, e falando assim que o demônio estava me tirando da minha vocação. Então, toda vez que você falasse que você estava em crise, você não falava assim, por que você está em crise? Você quer viver uma outra experiência? Não existia isso. Simplesmente o demônio está te tentando para você sair. Então, tudo, você já entrava, você já era condicionado, você não podia falar com sua família. Primeira coisa que falava quando você entrava, você não deve falar nada para sua família do que acontece aqui. Por quê? Porque a sua família não vai entender. Entendeu? Porque a tua família não vai compreender. Então, se a tua família souber do que está acontecendo aqui, eles vão querer te tirar daqui. Então, a primeira regra que tinha era não falar nada para a família. Então, aí tinha uma recepção, a gente era acolhida. Na primeira semana, a gente não fazia nada, ficava de boa, só tendo formação. Aí, quando começava a segunda semana, aí a gente ia ver a realidade, a gente direcionava para os ofícios. Para fazer as coisas, e todo dia a gente tinha formação, então a gente sentava igualzinha lá daquela série que eu estava falando para você, a gente sentava e aí a formadora ficava passando pra gente sobre como funcionava o convento, sobre a formação da espiritualidade, todos os dias, de manhã, o período da manhã todinho na parte formativa era só para estudar, para aprender, e à tarde que a gente fazia as atividades, né, de fazer biscoitinho e sair para vender. Então, era desde o início, você já entra, então acho que a primeira informação de falar, não fale com a tua família, já está te colocando ali numa condição, né, de por que eu não posso falar com a minha família o que está acontecendo aqui dentro? E não podia. Então, você fica, na verdade, privado, acho que até 3 meses você não fala com sua família. É meio parecido com uma clínica de recuperação, sabe? Detox. Bem assim. E tinha momentos também que você não podia falar, por exemplo, na quaresma. E você podia só mandar carta. Se você recebesse uma carta, a sua superiora, ela tinha que ler sua carta. Nossa. E ela só te daria, porque se tivesse alguma notícia da sua família que você não pudesse receber, eles já barravam. Que eles percebessem que isso fosse te impedir de você continuar o seu caminho.
Então, qualquer correspondente... Você não tinha... E você ia falar com sua família no telefone, sua formadora estava do lado, ouvindo tudo. Tem algum caso específico que você lembra desse tipo de controle de informação que você achou, assim, especificamente... Vou usar a palavra escroto aqui, tá? Mas é porque eu não tenho outra palavra melhor. Sim. Mas do tipo assim, puxa, por que eles não deixam eu fazer isso? E aí você entende que é uma questão de controle muito... até maldosa, né? De, pô, por que não vai poder saber o que tem fora? Qual é o problema? Qual é a questão? Relacionado a mim, no início, eu não percebia, né? Então, para mim, por exemplo, eu achava que tudo isso era normal, porque falava assim, porque se você tá muito vulnerável, você tá saindo da sua casa, então você tá sensível, então qualquer coisa que você fale com a sua família, você pode sentir saudade. E tudo era colocado como se fosse para nos proteger, para que a gente vivenciasse a nossa vocação de uma forma mais plena. Então, eu não tinha essa percepção de que isso era uma manipulação. Hoje eu tenho, entendeu? Então, no início eu não percebia, mas quando eu entrei no convento, já de início, a minha irmã, ela teve câncer de tireoide, né? E ela fez uma cirurgia. E eu lembro que eu fiquei sabendo disso muito superficialmente, sabe? Porque isso poderia me fazer querer voltar para minha casa. No entanto, eu nunca fui visitar minha irmã doente. E aí, essa informação, quando chegou para mim, me gerou uma crise muito grande, porque falar que a sua irmã tinha 15 anos, estava com câncer. Então, quando eu disse para você antes da entrevista que eu sabia um dos motivos pelo qual eu fiquei, eu acho que foi isso. Porque eu falei assim, bom, eu vou ficar no convento e vou oferecer minha vida para Deus, para minha irmã ser curada do câncer. Então, eu criei isso na minha mente. E a comunidade não deixava eu falar com a minha mãe, eu não falava, eu não fui visitar. Então, eu não tinha muitas informações. E a minha mãe também não queria falar para mim, porque ela tinha medo de me prejudicar. Então, foi isso que aconteceu. Mas, por exemplo, no episódio depois, quando eu era já juniorista, eu trabalhava num lugar que chamava Cruz de Malta. E lá tinha um moço que ele era um frade beneditino. E ele começou a se aproximar de mim, sabe? A gente começou a conversar, só que a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento. Mas eu percebi que ele estava, tipo assim, com alguma segunda intenção. E um dia, e eu sempre ia, na verdade, nesse trabalho com o motorista da pessoa que era responsável. Então, todos os dias o motorista ia me buscar. Às vezes, ele não podia, eu ia de táxi. Então, esse cara, um dia, ele ligou para mim e falou assim, e eu estava no telefone. Ele falou assim, Bruna, você vai vir hoje? Eu falei, vou. Ele falou assim, mas a pessoa não vai poder te buscar. Você vai vir de táxi? Vou, ok. Primeiro dia, normal, ele me ligando. No segundo dia, na segunda semana, ele me ligou novamente. E a pessoa estava do meu lado e percebeu. Aí a pessoa, novamente, ele falou, você vai vir tal? Aí eu falei assim, esse cara tá estranho, porque ele tá me ligando, informação que ele nem precisa saber, resumo da história, né? Puxando muito assunto, ele, né? Tipo, ele não tinha nada a ver com isso, você tá entendendo? Mas ok, falei, vou, beleza. Você traz valor? Vou, beleza. Aí no terceiro dia, quando ele ligou, não, eu demorei pra atender nesse segundo dia. Ele falou assim, por que você demorou pra atender? Aí eu falei assim, porque todo mundo que liga pra mim tem que passar primeiro pra minha coordenadora, ela tem que autorizar, ela tem que saber quem está falando comigo pra me poder atender. Resumo da história é esse. Aí no terceiro dia, o que ele fez? Ele pediu pra secretária ligar, aí a secretária ligou, a secretária da Cruz de Malta quer falar com você. Eu fui atender, quando eu fui atender era ele. Aí nesse dia que eu fui perceber o quanto que eu era manipulada, porque tipo assim, ele ali de fora teve a ideia de pedir pra secretária falar, porque ele percebeu. E ele começou a me questionar, ele falou assim, você sabia que os conventos antigamente tinham grades? Por que vocês têm grades, né? Na clausura tem grade. Eu falava assim, é porque a gente está se protegendo. Ele falava, não, porque antigamente existia muita guerra, porque ele era beneditino, então ele era muito estudado. Existia muita guerra, então as grades eram para proteger os conventos, para não entrar as pessoas que queriam, às vezes, destruir, roubar, tal. E aí ele começou a me falar um monte de informação e eu comecei a perceber, eu falei assim, gente, que condicionamento é esse que eu vivo? Nunca aconteceu nada entre a gente, entendeu? Mas ali foi o primeiro momento que eu enxerguei o quanto que a gente não tinha liberdade, porque a gente não podia atender um telefone, a gente não tinha celular, a gente não tinha acesso à internet, nada, nada. Tudo isso era considerado uma coisa ruim. Então, se alguém ligasse para mim, primeiro falava assim, fulano quer falar com a Bruna. Aí a minha coordenadora autorizava e eu podia atender. Só que sempre tinha uma irmã no telefone. Tipo, eu nunca podia pegar um telefone e falar sozinha com alguém. Isso ela não existia. ficava na outra, assim, ouvindo. Poderia também, poderia, Jesus. porque um dia uma irmã, né, falou pra mim assim... Tossiu. Você fala, não, porque olha só, ali é mas cruzada, pra você ver o grau de situação. Ouvia, sabe por que eu ouvia? Porque um dia uma irmã falou assim pra mim, eu morava numa outra casa, né, mas isso aí já foi bem mais pra frente. E eu fazia uns artesanatos que eram uns anjinhos, e eu tava muito com raiva desses anjinhos, porque elas estavam me explorando. E eu falei, eu não faço mais anjinho. E eu tinha problema com a irmã da minha comunidade. E ela tava nessa casa com uma outra irmã.
Aí essa outra irmã ligou para mim e falou assim, Bruna, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Eu tô ligando para saber se você vai fazer anjinho. Eu falei assim, eu não vou fazer mais anjinho, eu já falei para a irmã fulana. A irmã fulana estava do lado dela, ligando para mim e me instigando a falar mal dela. Você tá entendendo? Então, olha só o grau de manipulação. E a outra irmã que viu falou assim, aconteceu isso. Eu falei, sim. Ela falou assim, pois a irmã... E ela perguntou assim, a irmã fulana tá aí? Eu falei, não, ela saiu. Onde que a irmã fulana tava? Do lado dela. Aí a outra irmã me contou. Então, olha quantos condicionamentos. E tudo isso era no telefone, né? O telefone era o lugar onde acontecia muita fofoca. Tô falando pra minha amiga que a gente tá lembrando. Era o lugar das fofocas, o lugar da... Era muita coisa, tipo assim, de controle mesmo. A gente não falava no telefone sem ter alguém do lado, sabendo tudo que estava sendo dito. Agora, vocês estão sempre ali enclausurados, né? Fechados. Não, a gente não era enclausurada, a gente saía. Enclausurado eu falei de maneira corriqueira, que enclausurada na igreja é de verdade, né? Tipo, não pode sair mesmo. Não, porque tem conventos que são de clausura, que a freira não Sim, sai. não pode E sair. o Carmelo, ele é de clausura. Só que o que eu estava, a gente era de vida apostólica. A madre que fundou a nossa congregação, ela viveu 23 anos na clausura, no Rio de Janeiro. Puta, Depois... mas devia ser gente boa. Ninguém fica enclausurado, fica muito sociável depois. E quando eu tinha 14... Não. É complicado. Não, olha que interessante. Quando eu tinha 14 anos, eu sou do interior, né? Eu vim para São Paulo numa viagem de escola. E um dos pontos que a gente visitou era o convento do Frei Galvão. E tinha as freiras de clausura. Eu tinha 14 anos. Quando falaram que as freiras ficaram enclausuradas, eu fiquei revoltada. E eu falei assim, que isso? Elas não são prisioneiras. Eu tinha 14 anos. Falei, jamais eu vou ser freira na minha vida. Eu tinha 14 anos. Com 18 anos, eu fui ser freira. Até hoje eu me questiono sobre isso. Isso aí é... Deus castiga, né? Mas aí, beleza. Tipo, vocês eram semi-enclausurados, então vocês podiam sair, mas vocês ficavam mais lá dentro do que qualquer outro É que lugar. a clausura, na verdade, é o espaço onde as freiras ficam dentro da casa e as pessoas não podem entrar, para nós. Então, por exemplo, ninguém podia entrar na nossa casa, nenhuma pessoa leiga, só nós religiosos. Tinha uma parte que as pessoas ficavam e outra parte ninguém tinha acesso. Então, é o segredo, é a clausura, onde está lá escondido. E tem os conventos que as freiras realmente não saem nunca, né? Só se for fazer um tratamento médico hoje. Porque antigamente, se você saísse da clausura, você já perdia o hábito. Né? Então, depois, quando veio o Concílio Vaticano II, que aí foi mudando algumas normas da vida religiosa, mas o radicalismo era tão grande, até tem uma santa no Carmelo, Santa Teresa dos Andes, que ela entrou no Carmelo, essa semana eu estava falando sobre isso, ela entrou no Carmelo e ela morreu de tifo. Por quê? Porque se ela saísse para se tratar, ela perdia o hábito. Então, ela escolheu morrer para não perder o hábito. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Que situação você não poder sair para se tratar. Então, assim, é um radicalismo muito grande. Mas na que eu estava, a clausura era só o lugar onde a gente ficava, mas a gente tinha vida apostólica, então a gente saía. E a gente vendia biscoitinho na rua. Então, tipo, na fase de formação, de aspirantado, postulado, noviciado, a gente estava na rua vendendo biscoitinho. A gente não tinha missão. A gente não tinha trabalhos apostolado. Então, a gente estava ali vendendo biscoitinho. E isso fazia com que a gente circulasse. Então, ali que a gente podia falar sobre o que a gente pensava. Porque a regra era para ir em silêncio. A regra não era para falar absolutamente nada. Mas a gente falava, né? Não conseguia ficar sem falar. Mas essa parada é exatamente o que eu ia falar. Porque no filme tem muito isso. Que, assim, a galera... Lá, eu acho que era um convento enclausurado, né? E isso desperta muita curiosidade da galera que tá de fora em vários aspectos. Tipo, principalmente isso, do qual é o segredo que se esconde lá dentro, que fica todo mundo lá dentro desse lugar, e aí, pô, querendo ou não, santificado ou não, é um convívio humano lá. Sim. E tem um poder maior de uma instituição gigantesca, que é a Igreja Apostólica Romana. De alguma forma tem uma influência dentro de cada um desses lugares. E aí o que eu acho que desperta a curiosidade, que também é um dos motivos do filme se passar num lugar que talvez guarde segredos ali dentro e que se esconda coisas que aconteçam lá dentro em prol da própria igreja, né? E a igreja, a instituição mesmo. Eu te pergunto se no seu convívio lá dentro, o que você não esperava, né, que existisse ali, se é que há algum segredo que ali se esconde e como a igreja manipula de fora as informações que estão dentro para não vazarem, se é que isso acontece. Isso existe muito, porque na verdade qualquer coisa que aconteça que seja ruim, vamos dizer, é chamado de escândalo.
Então, o que se mais faz na Igreja Católica Apostólica Romana é abafar escândalo, entendeu? Em nome do quê? Para você vai proteger a igreja, você vai proteger a imagem da igreja. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Lá dentro da casa em si, não tem nada demais, é uma casa comum, igual de todo mundo. Tem cozinha, tem banheiro, tem quartos, né? Na que eu estava, nunca vi nada. Às vezes as pessoas pensam assim, será que elas se relacionam entre si, né? Na minha época, era impossível, porque nos quartos que a gente morava, tipo, tinha 6 beliches, né? Então, isso não acontecia porque não tinha como mesmo, e os quartos eram abertos. Não posso dizer de outras instituições, porque cada local é um local. Existem histórias de lugares que tem pessoas que se relacionam, mas quando eu estava e onde eu estava, isso não acontecia, também por não ter como isso acontecer. Mas é uma casa comum, só que, na verdade, o que acontece é no dia a dia, né? As atitudes no dia a dia, o abuso de autoridade, questões financeiras, como que você mantém uma obra, né? Então, cada instituição tem a sua forma de agir. Então, assim, é muito complexo falar sobre isso, mas que existe dentro da igreja é um mecanismo para poder abafar os escândalos, isso existe. E isso é se falado diretamente. Você não pode falar. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, falando sobre isso, para eles é considerado um escândalo, entendeu? Eu estou escandalizando a igreja. Então, muitos vêm e falam assim nos comentários, você está difamando a igreja. Difamação, para mim, é quando você fala uma coisa que não é verdade. O que eu estou falando é a minha vida, ela sendo boa, ela não sendo, né? Então, assim, mas é considerado. Então, por exemplo, se eu falasse da autoridade da madre, essa questão da alimentação que eu falei lá na live, que era diferenciada, quando a gente estava em público, não era. Nas festas que tinham em público, ela comia o que a gente comia, ela bebia o que a gente bebia. Agora, quando estava dentro, era diferente. Caviar. Não era caviar, mas era uma alimentação diferenciada, filé mignon. Sei. Entendeu? Então, assim, quando eu falei também, por exemplo, na live, na questão da carcaça de frango que a gente comia, todo mundo falou assim, teve uma pessoa que falou, mas tem gente que não tem isso para comer. Eu não estava questionando o alimento em si, né? São muito chatas. Entendeu? Eu estava questionando a diferença. Se todo mundo comesse carcaça de frango, ok. Sim. Entendeu? Mas não era. Só que quando eu estava lá dentro, pouco eu observava isso, porque eu achava que era normal. Eu achava até que ela tinha alimentação diferenciada porque ela era mais velha, porque ela tinha questões de saúde, mas um dia uma irmã falou pra mim, ela não tem problema nenhum. Ela tinha só questão da pressão, que ela não podia comer coisas muito salgadas, né? Então a alimentação dela era diferenciada, não podia ter sal. Mas questão, assim, de coisas que ela comia damasco, tipo, na mesa dela tinha damasco, ela tinha uma geladeira só dela, com polenguinho. Ela gostava de Häagen-Dazs, Deus abençoa. Isso, e tipo assim, os talheres dela, ela não comia no mesmo talher, ela tinha talher, copos, tudo separado. Ela não pegava o talher, era tudo assim, tinha um saquinho lá, a gente tinha que colocar tudo certinho, os pratos dela, tudo. A roupa dela não podia tocar onde a nossa tocava, a gente não podia sentar na cadeira que ela sentava, você tá entendendo? Só que isso era tudo interno, ninguém sabia. Aí quando tava no público, aí não. Aí ela sentava na cadeira que a gente sentava, ela comia a comida que era servida na festa, entendeu? Então, tipo assim, isso é um escândalo você falar. E eu sou considerada hoje, tipo, ruim porque eu tô falando sobre isso, mas é a verdade. É a verdade. E em muitas instituições acontece isso. Não todas, mas em muitas acontece. Porque o que eu recebi de mensagem também de gente falando, vivi tudo que você viveu. Muitos, entendeu? Muitos. Então, assim, existe esse abuso de poder. Então, assim, e a hierarquia. A hierarquia é uma coisa muito forte dentro da igreja, é uma coisa muito forte. Questão do véu. A nossa roupa já mostrava a hierarquia, né? Porque quando você entra, você usa uma camiseta branca, uma saia jeans, você é aspirante, você não é nada. Depois você vai para postulante, aí você usa uma sainha marrom, uma blusinha diferente. Postulante. Noviça, véuzinho branco, você é noviça. Votos temporários, véuzinho caramelo. Aí só quando você é de votos perpétuos, aí o véu preto. Então ali, você já visualizava toda a hierarquia. Então o respeito era de acordo com a hierarquia. Quem era de baixo carregava a capa das freiras perpétuas, tomava Dolly enquanto as outras tomavam coca. Enfim. Olha o Dolly aí. Não, só pra comparar, né? Sim, o Dolly é mais terreno, né? Na mesa das freiras ali comum eram os demais. guaranazinhos Dolly. Da madre era Coca-Cola, isso era verdade. Sei. Era Coca-Cola. Então tinha a mesa das poderosas assim, era assim, tipo Aí aqui era a madre com as poderosas e a gente aqui. Somos todos iguais, mas uns são mais iguais que outros. Então, calma aí. Mas você sabe que no filme tem o negócio da... É isso, elas estão lá sozinhas, estão enclausuradas, e elas vivem uma realidade delas. E aí o que acontece no filme é que tem alguma situação lá que elas começam a acreditar que o jeito que elas pensam é mais certo do que
o resto, e aí tem lá um padre também que organiza, e fica meio no meio do caminho, se aquilo é uma ordem direta da igreja, ou se aquele convento enclausurado está desenvolvendo algum tipo de teoria da conspiração específica, inclusive mais agressiva, mais extremista. Eu não sei exatamente como explicar sem dar spoiler, mas me faz pensar que agora a gente tem uma administração diferente, um pouco mais aberta, né, com o Papa Francisco, que é um Papa um pouco mais liberal, um pouco mais tranquilo, e que traz um pouco de volta a igreja para a coisa da ajuda a quem precisa, de viver sem luxo e tudo mais. E tem uma parcela da população que também é mais tradicional, que gosta dessa igreja mais Sim. pesada. E eu já tive discussões do tipo assim, isso é um absurdo ter pedofilia dentro da igreja. E a pessoa falar pra mim assim, mas a igreja também faz muita coisa boa. Sim. Como se a gente não pudesse questionar uma pedofilia, que eu acho uma coisa insana, só porque na cabeça dele a igreja faz muita coisa boa. O que eu tô querendo dizer com isso é como esses conventos um pouco mais extremistas, eu não sei, xiitas, aí, eu não sei radicais que a gente pode colocar. Conservadores, exatamente, que também é parte da população que é conservador nos costumes, né, e tudo mais. Como eles veem esse novo momento da igreja? Eles chegam a questionar o Papa? Porque eu já vi tios meus falando... Na igreja existe uma divisão hoje, existe o grupo conservador que fala que o verdadeiro Papa é o Bento XVI e que Francisco não é Papa, entendeu? Que Francisco é o anticristo. A igreja hoje é dividida. Então, o Papa Francisco, e na verdade eu tenho fontes até, tem um amigo meu que morou no Vaticano por 9 anos, ele falou assim, que o Papa lá não é respeitado. Por exemplo, o Papa, ele não mora no Vaticano, ele mora na Casa Santa Marta. Por quê? Porque ele se sente mais seguro. Ele come no meio de todo mundo. Por quê? Porque... Então, existem várias questões. Então, a igreja hoje é dividida. Existe o conservadorismo e existe, né, o progressista. Então, é complicado. É quando você vai ver vídeos de, por exemplo, dos conservadores, a que eu estava era conservadora, né, e ainda é. Você fica, assim, horrorizado por coisas que eles falam, sabe? É uma bolha, e você, quando você tá ali dentro, você acredita que aquilo é a verdade. Você não consegue olhar além daquilo. Você não consegue. E quando você tenta enxergar um pouquinho para fora, vem uma avalanche de coisas para cima de você e te jogam para dentro da bolha e não permite que você tenha acesso a informações. Lá a gente não tinha acesso a informações. Por exemplo, quando eu pegava um livro que poderia abrir a minha mente, era retirado. Augusto Cury foi proibido. Padre Fábio de Mello, que tinha uma linguagem mais aberta, foi proibido. Porque fazia a gente pensar. Tinha até um livro que chamava Teologia da Vida Consagrada, que era de um padre redentorista. E falava sobre a vida consagrada, só que tinha um ponto lá que falava que os religiosos podiam ser amigos. Aí a gente foi falar para a madre, ela proibiu o livro, porque falava que os religiosos podiam ser amigos, porque a gente não podia ser amigo. Qualquer amizade que tivesse ali era visto como um relacionamento, eles não conseguiam, tudo era muito privado. Claro, nós que éramos de baixo, porque quem era das grandes podia ser amiga, né? Então existia essa diferença, era muita pressão. Aí, por exemplo, você falava, estou em crise, quero sair. Prendia o portão, você ficava preso, você não tinha acesso aos seus documentos, você não tinha liberdade, você não tinha documento. Chama sequestro, né? Sequestro, é o sequestro da subjetividade e físico também, né? Por exemplo, quem ia para a Europa? No final da minha estadia lá, ela queria que eu fosse para a Europa, queria que eu fosse para a França. Se eu chegasse na França, ia acontecer? Chegar lá, as irmãs iam pegar meu passaporte, pegar meu documento, não tinha dinheiro, não tinha nada, não falava a língua. O que ia acontecer comigo se eu quisesse vir embora? Eu não quis, eu falei, eu vou embora para minha casa, entendeu? E eu só consegui ir embora para minha casa porque eu liguei para minha mãe, da onde eu estava, e falei, quero ir embora. Minha mãe ficou chocada, porque ela nunca soube nada da minha vida. Ela falou, mas você falou que você era feliz, porque eu falava para todo mundo que era feliz. Eu falei, não, quando chegar eu conto. Mas quando eu cheguei, eu não tinha coragem de contar para minha mãe as coisas que eu vivenciei. Então, assim, e quando eu comecei a demonstrar que eu queria sair, eu tenho uma carta que eu trouxe ali da madre, que ela esculacha que eu sou desobediente, porque você não podia questionar nada. Tipo assim, você fazia votos, você ia morar onde ela queria, você ia fazer o que ela queria, porque é o voto da obediência, né? Então, a igreja, ela tem muito disso, entendeu? E a visão da igreja, que nem você falou do radicalismo, antigamente a igreja olhava Deus, o acesso a Deus, Deus, ele é justiça, entendeu? Então, Deus, ele é justo, então eu tenho que me mortificar. Por que pessoas usavam silício, se mortificavam? Porque enxergavam Deus dessa forma, não como misericórdia, mas como justiça. Então, tudo que tem no mundo é uma coisa ruim. O mundo é considerado uma coisa ruim, entendeu? Tudo é pecado. Então, eu preciso me purificar desse pecado. Então, qualquer coisa que eu tenha prazer, que me dê inclinação, hoje não. Hoje já existem outras visões dentro da igreja. A igreja, como eu disse, ela tem subgrupos. As pessoas falam assim, eu sou católica, apostólico, romano.
Mas em qual grupinho você pertence? Porque essa é a realidade. Só que não se fala sobre isso, porque às vezes as pessoas também não enxergam isso. As pessoas são católicos do quê? De rezar novena, de ir na missa do Natal, de ir na Páscoa, de ir na Via Sacra. Agora estudar mesmo o catolicismo, a doutrina, os documentos do Papa. Não faz, entendeu? As pessoas não têm acesso a isso. Então, elas não questionam. Aí vem um padre, vem uma freira e fala, isso é certo. Aí você olha aquela figura ali de hábito, né? Que parece um santo. Ai, porque eu dou a minha vida para Deus. Você acredita? Uhum. Por exemplo, no convento que eu estava, tinha os lares, né? Os orfanatos. E as irmãs sempre falavam assim, compra biscoitinho para ajudar o orfanato. Gente, desculpa, eu sei que elas vão ficar putaça comigo, mas era mentira, porque quem mantinha o orfanato era os Lopes, né, a construtora Lopes. Então, financeiramente, dentro do convento não saía nada de dinheiro para os orfanatos, porque eles já tinham quem patrocinasse. Só que a gente usava essa imagem de coisas que eu não posso, tipo assim, que eu vou evitar falar, mas acontecia, entendeu? Eu sei que, tipo, elas vão ficar muito brava de eu falar isso, mas é a realidade. Então, assim, é uma máscara, infelizmente. Queria chegar aqui e falar assim, gente, a vida religiosa é linda, as pessoas, elas se doam. Claro, tem pessoas que se doam de verdade? Tem. O padre Júlio Lancelotti mesmo. Eu admiro profundamente o que ele faz. Ele doa a vida dele pela causa que ele acredita. Mas existe grande parte é uma mentira ou é uma ilusão. Só que quem entra, não entra para fazer parte de uma mentira, você entendeu? Você entra para fazer parte de algo que você está acreditando. Só que chega lá dentro, as condições vão te levando de tal forma que se você não tiver uma força, porque não é nem questão de caráter às vezes, sabe? É força. Você tem que ter força porque você vai ficando alienado. É uma alienação. Você começa a acreditar que aquilo é uma verdade. Você começa a pregar sobre aquilo. Por exemplo, eu mentia, eu sorria. Aqui é lindo, eu sou feliz. Eu era uma mentirosa, desculpa, uma freira mentirosa, que eu não era feliz. Entendeu? Uhum. Então, só que para mim aceitar isso, ou então, eu não sou feliz, mas é isso que vai me levar à santidade. Por exemplo, os conservadores, você não conhece a história do santo tal? O santo tal sofreu isso, por isso é santo. Aí eu falei assim, mas você não olha para a comunidade do santo tal, por exemplo, Irmã Dulce. Ela é uma santa, não é? Ela não criou obra com os pobres. Mas na biografia dela, o que fala? Que ela teve que invadir praticamente o galinheiro do convento para poder colocar os pobres. Aonde estava a comunidade dela? Por que a comunidade dela não a ajudou a encontrar um lugar e apoiou o projeto dela? Não, a comunidade dela dificultou. Agora, quando começou a ter uma visibilidade, quando começou a dar um palco para tudo aquilo, aí a comunidade veio, Santa Irmã Dulce. Então, eu acho que o que nós temos que fazer? Questionar o sistema que está por trás, não o que está pela frente. O que está pela frente, todo mundo está vendo, mas existem coisas por trás, coisas ocultas que devem ser faladas, entendeu? Então, é por isso que eu estou aqui. Porque eu quero falar. Olha, excelente depoimento aqui e eu queria falar duas coisas. Primeiro que eu tô bastante bravo porque eu já comprei biscoitos de freira achando que ia pro lugar que deveria ir, entendeu? E a segunda coisa que eu queria falar é que dia 27 de julho estreia o filme O Convento. Você gostou, né, Fonfon? Gostei, belo link. Baita link, tatola. hein, meu? Gostei. E aí eu te falo uma coisa, aquele convento do filme é uma grande bagunça, mas pelo menos você vai lá e se diverte por 1h30 e ninguém sai de lá chateado tentando fugir pelo portão do convento, tá certo? Você sai pela porta do cinema, a mesma que você entrou. Vai lá, a gente vai passar um trailer aqui, né? A gente passou no começo, talvez passe agora de novo. E também tem o Instagram do filme para você dar mais uma olhada lá nos bastidores, no making off, e você se interessar pelo filme, que é um filme espetacular da Imagem Filmes, chamado O Convento, e o Instagram é O Convento Filme, tá certo? Infelizmente as notícias não são boas. Fui enviado pelo Vaticano por conta da morte do seu irmão. Vim tentar trazer luz para essa tragédia. Antes do seu irmão se entregar à escuridão, ele era amado por todos. Se entregar à escuridão. Você viu meu irmão se matar? Os olhos de Deus estão sobre todos nós. Aqui era o confessionário final. As freiras davam um passo para trás para cada pecado que houvessem cometido. A cada passo ficavam mais próximas da morte. Nas mãos de Deus. Aqui vivemos uma vida disciplinada, contida, purificada. Achei você. Onde estão minhas roupas? A madre disse que primeiro precisamos remover a sujeira delas. Você é uma mulher da ciência. O que busca aqui? Meu irmão já estava ferido antes de cair.
Eu acho que ele descobriu alguma coisa aterrorizante. Você precisa de ajuda, filha. Alguma coisa em você. Você está atrás da verdade. Eu venho pra cá quando eu tenho pensamentos sombrios. Acho que eu posso ser uma pessoa muito má. Elas estão mentindo. O que você acha que sabe? Não tenha medo. Só existe um Deus. Achei você. Dito isso, vou para a pergunta lá, João Kleber, e te pergunto uma pergunta um pouco sensacionalista, que é, se você tivesse que selecionar um episódio, ou talvez uma soma deles, porque às vezes a tortura é mais na constância do que no episódio específico. Mas se você tivesse que selecionar um episódio que você considera a pior coisa que você vivenciou dentro da sua jornada dentro do convento, qual seria ela? Seria o dia que eu passei mal do coração, que eu tive uma crise porque eu tenho problema do coração. E eu fui falar com a irmã, e aí a irmã não fez nada, e ela fez eu decorar a capela passando mal, porque tinha que ser decorada por mim. E eu decorei a capela, e à tarde eu passei o dia inteiro mal. E à tarde eu tinha que ir na missa, e aí ela fez eu caminhar 30 minutos com uma crise de coração. Quando eu cheguei na igreja, a madre estava lá, e eu falei, madre, estou passando mal. E ela falou assim, eu já sei do seu piti. E eu não tive nenhum tipo de socorro. E quando eu tive essa crise aqui fora, que eu fui no médico, na hora colocaram classificação de risco no meu braço, e eu passei a noite na UTI. E a enfermeira me deu uma cadeira de rodas e falou assim, ela não dá mais nenhum passo. Então, ali eu vi que eu sofri um atentado contra a minha vida, né? Porque eu não tive nenhum tipo de socorro e realmente eu estava passando mal. E um outro episódio também, que é negligência de saúde, que eu falei até na outra live, sobre uma irmã que ela tinha muita dor de cabeça e ela ficava chorando de dor de cabeça e aquilo me afligia. Eu falava para minha coordenadora, leva ela pelo menos ali no convento para medir a pressão, para ver se não é a pressão. Resultado final, essa menina, ela era italiana, ela teve que voltar para a Europa porque o irmão dela estava... ele tinha um problema, ele estava quase morrendo e ela passou mal lá. Quando as irmãs levaram ela no médico, ela estava com câncer na cabeça. Então, isso foi 2 episódios assim que me causou grande indignação, porque já não era mais só questão de abuso de autoridade, mas era colocar a vida das pessoas em risco. Então, eu considero esse o episódio mais complicado para mim, porque eu poderia não estar aqui falando com vocês agora, né? Se eu estou, porque... existe algo que ainda não chegou minha hora, mas eu poderia não estar aqui, né? Então, quando eu fiz aquela caminhada de 30 minutos, foi muito difícil para mim, porque eu sentia muita falta de ar e foi muito difícil. Então, que esse é o é pior. a capela? Desculpa a minha ignorância, eu Sim. faltei umas vezes na catequese, mas a capela que você tinha que decorar era o quê? É, tipo assim, todas as casas religiosas têm a capela que é como se fosse uma igreja, onde a gente se reúne para rezar. Ah, sim. Então era solenidade, eu acho que era Pentecostes. E sempre quando é uma solenidade, que é uma festa importante da igreja, a gente faz uma decoração diferenciada na capela. Tá. Sabe o que eu achei Então- que era? Decorar tipo uma música. Não! A capela. Decora a capela aí, minha Inteira, filha. 30 páginas. Nossa, Senhor, tem que Não. cantar com ataque no coração, porra. Não, eu tinha que decorar, tipo, fazer os arranjos de Certo. flores, trocar as toalhas, limpar a capela, né? Primeiro, para você decorar, você tinha que limpar a capela e depois você deixava a capela bonita. E eu sempre tive talento para isso. Mas eu falei para ela, pode ser uma postulante? Eu poderia até orientar. Não, é por você. Uhum. Por você. Porque ela queria me prejudicar, porque eu trabalhava com arte, eu tinha um grupo, e a gente tinha um ensaio desse grupo, que a gente ia ter uma apresentação. E como ela não gostava que eu participava disso, ela queria boicotar o meu ensaio. E já estava acontecendo muitas coisas em relação a isso. E isso que aconteceu fez com que eu ficasse nervosa. Então, quando eu estava correndo para ensaiar, eu fui dar um salto na dança e aquilo me gerou uma crise. Só que ainda tinha que decorar, então ela não me privou de nada, entendeu? Mesmo falando que eu estava passando mal, você vai decorar a capela. Mesmo falando, não tem. Eu passei o dia inteiro mal. O dia inteirinho. Eu fiquei mal. Não passava crise, porque eu ainda estava nervosa. Além de eu estar com crise, eu estava nervosa, né? Por conta de tudo aquilo. Teve gente que falou assim, você teve um ataque de ansiedade. Não foi um ataque de ansiedade. Eu tenho um diagnóstico no coração. Para quem quer saber, tenho presença de prolapso na válvula mitral. Então, assim, não é um ataque de ansiedade que dá um aceleramento. Não, meu coração vai a 200, entendeu? E eu caminhei assim.
E isso é diagnosticado pelo médico, não é uma coisa da minha cabeça. Então, assim, realmente foi uma negligência, né? E como eu passei a minha vida inteira do convento tomando medicamento, por quê? Porque a minha formadora lá no início, quando eu falei que eu queria ir embora, o que ela fez? Ela jogou o meu medicamento, falou que eu tinha piti, jogou a minha roupa, eu era aspirante, né? Eu fiquei assustada com aquilo. E o medo? Você tinha medo, sabe? Cortar o cabelo. Meu cabelo, a minha formadora erguia meu cabelo assim, ela picotou o meu cabelo, sabe? Por causa de crise. Porque quem tem cabelo grandinho, porque tá querendo sair do convento. Então, eles cortavam o nosso cabelo. Contra a sua vontade. Contra a minha vontade. Ela destruiu o meu cabelo. Quando eu tava já pra sair, eu tava com o cabelo um pouquinho maior. Aí a madre falou assim pra irmã, né? Fala pra Bruna que ou você corta o cabelo dela, ou eu. Ela escolhe. Aí eu falei assim, eu não queria cortar meu cabelo. Porque eu não queria ir embora do convento de cabelo curto, né? Sim. Aí eu falei assim, então você corta, porque aí a irmã, ela era mais caridosa, então ela cortou assim, não cortou muito. Mas você vê, não podia aparecer o cabelo, tá em crise. Se aparecesse o cabelo, tava em crise, mas o meu cabelo vivia aparecendo, né, porque eu vivia em crise. Então hoje, por exemplo, as pessoas falam assim, você não tem vocação, é o que mais falam também os conservadores, né, você não tinha vocação pro convento. Não, ao contrário, eu acho que eu fui muito mais freira do que muita freira que tá ali dentro, de verdade. Eu era verdadeira, eu tentava fazer tudo corretamente. Isso a própria irmã, a irmã Fé, que eu sempre falo o nome dela, eu sei que também ela vai ficar brava, mas o dela eu falo mesmo, porque eu amo ela. Ela chegou a falar depois que eu saí, você era muito mais freira do que muita gente que tá aqui dentro, entendeu? E eu posso provar tudo isso. Se as pessoas quiserem ver, vai lá no meu Instagram que eu mando uma fotinho das coisas que acontecia. Até eu tenho e-mails de irmãs que depois que eu fiz a live, falaram, isso acontecia mesmo. Hoje não acontece mais, mas acontecia. Que viveram comigo, sabe? Que passaram tudo isso comigo e que estão lá dentro e que não conseguem enxergar. Que estão lá dentro e que não conseguem ver. Elas assistem o que eu tô falando, mas elas acham que tem um sentido, elas dão um sentido para isso. Acho que a gente faz coisas na vida quando a gente encontra um sentido. Talvez elas encontram nisso. Eu não encontro. Sim. Então, assim, esse foi o episódio. Mas tiveram vários outros. Uma coisa que você falou na entrevista com o Daniel Gontijo lá, foi... Bom, você fala, né, da sua... Hoje você falou também da sua vontade de entrar e fazer caridade e tal. E aí você comenta que acontecia muito de vocês terem vontade de fazer caridade, mas não poderem, serem barradas, do tipo, não vai dar isso aqui pros pobres, não, que isso aqui tem que guardar, porque tem um cara que vem aí e dá o dinheiro. Só que assim, quando tem eu não quero chamar de investidor, Daniel, mas quando tem um apoiador da instituição... Lá é benfeitor. Benfeitor. Quando tem um benfeitor, ele deixa... Eles são bons, eles são bons. Os benfeitores. Quando o cara vai lá, vai fazer a benfeitoria pra igreja, você imagina, o benfeitor faz a igreja, pro benfeitor, né, comprar o tijolinho dele no céu ali, e falar, nossa, fiz a caridade, porque a igreja vai reverter isso para pessoas pobres, que precisam e tudo mais. Mas como você disse, quando tinham pessoas pobres, eles não deixavam ajudar, porque tinha que guardar pro benfeitor. Então, assim... O benfeitor paga para ele mesmo e para onde vai esse dinheiro? Não, na verdade não era dar para o benfeitor, era assim. Se uma pessoa pobre batia para pedir comida, muitas vezes ficavam bravos, não queriam dar. Quando chegava alguém rico, você descia o melhor que tinha, você ofertava o melhor, porque você tinha que conquistar aquela pessoa, porque aquela pessoa poderia se tornar um benfeitor. Então a forma de tratamento era diferente, entendeu? E assim, a congregação que eu estava era carmelita, então a madre gritava, a gente não tem carisma com pobre, a gente não cuida de pobre. Então, assim, existia uma crise enorme. E eu não entendi. Aí, um dia, anos da minha vida inteira, eu ouvindo, a gente não cuida de pobre, a gente não tem carisma com pobre. Ok, e eu a vida inteira lutando com aquilo. Aí um dia eu fui falar com o Frei, aí eu falei assim, minha crise é porque a madre fala que aqui não é de pobre, que a gente não cuida de pobre. Aí ele falou assim, a vocação dos pobres é a vocação da igreja. Aquilo me acalentou. Então, assim, não podia mesmo. Muitas vezes eu vi dizer não, e você não dava o melhor, sabe? Aí tinha um dia que podia, acho que era Domingo de Ramos, que era o dia que abria as portas do Camelo, e você tinha que achar um mendigo. Eu andava com a minha amiga pela cidade, era a minha função. Achando um mendigo para poder trazer pro convento, para poder comer dentro do convento, porque era uma tradição do Carmelo. Nesse dia, mas nos outros dias, um só. E nos outros dias? Tudo tem limites também, hein? Vou botar dois, sério. E eu lembro que, tipo assim, como era a minha realização, né? Então eu montava uma mesa linda pro mendigo, o mendigo até ficava assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Domingo eu volto aqui, hein? Aí eu falava assim, eu queria fazer isso. Gente, é sério, é cortava verdade. o cabelo do mendigo. Não, a gente não cortava, mas... o cabelo que tinha que cortar, eles não queriam cortar. Fazer a barba, não pode. Mas tem congregação que faz isso. Deixando bem claro, né, sobre tudo isso, que existem várias congregações.
condições. Certo. Você falou que nunca mais vou comprar um biscoitinho de freira, mas assim, avalia, Não, gente. eu quero ver da onde vai o meu dinheiro. Não, é isso. Quero ver pra onde vai. Isso, você tem que Essa avaliar. é a minha pergunta. Eu quero Não, tem saber que pra avaliar, onde vai porque o senão, dinheiro. não, então, porque assim, senão as pessoas vão achar que eu tô falando pra não ajudar as obras de caridade dos que religiosos, ajudar, né? tem que E eu não ajudar. posso fazer isso, porque, tipo, tem várias congregações que ajudam as pessoas. Uhum. Então, deixando bem claro isso. Cada instituição tem a sua história, cada um Sim. faz a sua coisa. Então, o que vocês têm que fazer quando você vai doar? Saber pra que você tá fazendo. Vai lá investigar. Vai lá querer ver as Sim. contas, me mostra as contas do convento, me mostra pra onde tá indo esse dinheiro. Esse Vamos dizer hábito assim, aí tá com seda demais. E pode ter certeza que o dia que você for vai ter uma comida ótima, uma refeição excelente. pra Não, você. por exemplo, se vocês forem no convento, vocês vão ser super bem recebidos. Se vocês forem. Agora, se vocês se vestirem de mendigo, faz uma experiência um dia. Uhum. Vai num convento, vai todo chique, bem vestido. Depois você se veste de mendigo, vai lá e bate na porta. Lá tem a história ao contrário, né? Porque antigamente me falava, você tem que dar dinheiro pro mendigo, porque se for Jesus fantasiado de mendigo... Não tem nada Mas se disso. for Jesus- Ele é a cara de Jesus. Ele vai, porra, vai brilhar. Quando eu tinha cabelo grande, não é parecia. a verdade. Lá Não eles é a falam assim, se verdade. Jesus se fantasiasse de playboy, É. você tem que dar dinheiro. Não, e se for de mendigo, eu tenho certeza, pelo menos. Por exemplo, vou falar outra verdade aqui do convento, que elas vão ficar muito bravas comigo. Elas têm um sítio, né? E nesse sítio tem uma casa enorme, um castelo. Tipo aquelas casas do Campos do Jordão, sabe? Sei. Aquelas construções. Foi um cara que era da Petrobras que eu falei que a gente tinha que rezar pra ele que ele construiu essa casa. E a primeira casa que foi construída nesse sítio era uma casa muito simples que os freis moravam. E lá hoje ainda tem um outro convento cheio de vitrais, coisa mais chique. E elas pedem doação para construir um muro para esse sítio. Só que quando elas pedem doação, elas não mostram essas duas casas poderosas, elas mostram a casa dos freis. E eu já entrei no site, já procurei, falei, eu quero ver as duas casas grandes. Então elas não mostram a realidade, gente. É a Mas verdade. elas ficam nas outras, nas Claro, boas. absolutamente. Os coitados dos freios na casa ruim. Não, os freis têm outro sítio, eles já saíram Aquela casa dali. ruim, ninguém fica. Não, ali fica tipo se você fazer um retiro. Os leigos. Os caras pagarem E os ainda. leigos, os leigos pobrezinhos, né? Porque, Sei. assim, esse sítio é ali em Parelheiros, no meio da favela. Então existem as mansões ali no meio e em volta aqueles barraquinhos. E aí a irmã que fez a propaganda pedindo dinheiro, ela falou assim, eu gostaria de pedir que se vocês pudessem ajudar a construir um muro para proteger as nossas irmãs e as pessoas que vêm fazer retiro na nossa casa, porque a gente sempre é roubado, ou seja, a comunidade que mora em volta são os bandidos e precisa proteger. Mas as duas Gente. melhores casas ali é das freiras e dos traficantes, quer dizer, porra. Não, os traficantes. É complicado, é complicado. É uma região, assim, muito pobre, é barraquinho mesmo. Aí eu falo, se você me perguntar qual o trabalho que elas fazem ali, naquela comunidade, Tem Netflix? Aí é o meu ponto. elas devem ter, Com certeza absoluta. tem, com Essas certeza. têm, né? Mas esse é meu ponto. Se não faz caridade, estão fazendo o quê? Essas madres aí também. E Rezando, dois. pô. Na verdade, elas Rezar não, rezam, aquela elas coisa. rezam, elas criam, elas fazem pregações de retiros, entendeu? Então elas trabalham com a linha da espiritualidade. Elas têm hoje um CCA, né? Um centro que atende criança e adolescente. Aí esse centro criança e adolescente, elas conseguiram pessoas para ser os benfeitores que mantêm essa obra. Mas não é o convento em si que mantém. Por exemplo, a pessoa comprava biscoitinho achando que ia pro orfanato. Não ia para as irmãs mesmo, entendeu? Porque as obras sociais que elas têm os benfeitores que bancam. Mas só que elas usam essa imagem como se fosse delas, entendeu? Então, assim, elas fazem pregações de retiro, mas a obra social mesmo é muito pouco, porque não é o carisma, porque é Carmelo. Carmelo é mais espiritualidade. Então, é retiro, é catequese, é atendimento de oração, entendeu? É mais nessa linha. Mas rola tipo umas irmãs Robson, assim, que, sei lá, ostenta e viaja e drogas. Elas e, têm, tipo assim... Drogas é sei bom. lá, prostituta. No começo eu não do sei. ano- Freira do MD. Eu não Não, sei. elas têm uma Freira casa que Cordão elas de Ouro. ganharam de doação no Rio de Janeiro, que tem até uma piscina, acho que com borda infinita. Que Ô, é uma louco. carta de... É uma coisa assim, de Que retiro. já junta com o céu Não, de e aí Jesus. uma ex-irmã Já vai foi na minha ligar. casa e falou assim, você viu a irmã fulana no Stories? Eu falei, não tem essas irmãs. Aí ela foi me mostrar a história, a irmã era férias das irmãs, a irmã tava com tipo, uma taça como se fosse um drink, com um padre. Aí ela levantava a taça e fazia assim, tem vida melhor, mas não quero, alguma coisa. era tipo um- assim, Foi Deus quem me deu. não, ou tem vida mais pobre, eu não sei, ostentando, assim. Aí eu olhei aquilo, eu falei assim, gente... Aí eu falei assim, gente... Tipo assim, não que... Então fala, eu não vou fazer voto de pobreza, você tá Uhum. entendendo? Então assim, vamos viver a realidade, porque o religioso consagrado, ele faz voto de pobreza, castidade e obediência.
Entendeu? E pobreza não é ser miserável, não é ser mendigo, na verdade, mas também não é você ostentar, entendeu? Porque eu acho que se você tá falando que você é uma coisa, aí você pede o dinheiro, que nem essa desse convento, uma irmã. Eu quero agradecer fulana de tal porque ela doou R$10 pra gente. Olha, foi o último R$10 que ela tinha na conta dela. E depois ela conseguiu um emprego. Olha como que você estimula a pessoa a doar o seu último R$10, porque depois que ela doou os R$10, ela conseguiu um emprego, entendeu? E a gente ali, quando eu tava, a gente não podia doar biscoitinho. Ainda eu falava pra minha mestra de novice, ela falava assim, Bruna, então você pede. A minha mestra de novice era maravilhosa. Ela falava assim, então quando você for sair pra vender, você pede autorização pra mim, a irmã Fé, que aí eu te dou autorização e aí você pode dar. Então a minha mestra me dava autorização pra dar, mas é porque ela era um caso à parte, entendeu? Mas ela era, tipo, criticada. Ela só se lascou no convento. Até hoje ela só se lasca. Ela é tão de Deus que ela tem a missão de cuidar da madre superiora. Tipo, ela se colocou pra cuidar da madre porque ninguém quer cuidar. Essa é a verdade. Porque ela é chata. É porque ela foi destituída do cargo, né? A madre superiora foi destituída. Nossa, vão cair matando em cima de mim. Quem ouvir? Qualquer coisa você vem pra cá. Vão cair matando porque eu tô contando muita coisa, mas... eu vou falar. Bem, Deus tá do seu lado. Verdade, não, é porque assim, a madre problema. superiora dessa instituição que eu tava, ela foi destituída. Ela saiu, o Vaticano fez uma intervenção canônica, então eles tiraram ela de superiora geral. Isso porque ela tinha sido eleita vitalícia. Ela ia ficar até morrer. Aí o Vaticano fez uma investigação. Mataram ela. Não, ela só podia... Acabou, resolveu. Não, é porque ela deu um jeitinho no capítulo que fizesse com que ela fosse eleita até ela morrer. Então ela só sairia do cargo morta. Mas aí não aconteceu, porque aconteceu... Quando eu saí, quando a minha outra amiga foram saindo um monte, aí foi vindo os escândalos, né? Então ela saiu, ela ficou 5 anos longe da comunidade, nenhuma freira podia ter contato com ela, e ela teve que ficar numa congregação que não era dela. Só que aí agora ela voltou, só que ela não pode circular no meio das freiras, então ela tem uma casinha específica para ela. E quem que cuida dela? A irmã Fé. Por quê? Porque a irmã Fé entrou com 14 anos, a irmã Fé tem um coração maravilhoso, então ela acredita que essa é a missão dela. E ela vai lá cuidar da madre, e tenho certeza que deve estar passando por muitas dificuldades por isso, mas é uma pessoa verdadeira, ela faz isso verdadeiramente. Então, assim, é complicado, porque nem as próprias irmãs de dentro do convento valorizam a fundadora. Aí eu falo, por quê? Porque quando a madre estava... ninguém queria cuidar dela, chegava o dia da fundação, elas tiravam uma fotinho com o quadro da madre. Então, elas faziam um altar, colocavam o quadro da madre, porque ela é a fundadora, e tiravam 30 anos de fundação. Vou falar o nome, porque eu faço questão de falar, sabe por quê? Porque eu não quero que as pessoas fiquem pensando, é comunidade tal, tal, tal. Não, as Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Então, falava assim, 30 anos da fundação das Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Tirava foto com a Madre Maria José. Só que a Madre Maria José tá viva. Ela tá viva, mas só que ninguém queria, tipo, pegar ela e cuidar dela. Então, pagavam pra ficar em outro convento. Aí eu te falo, onde está a verdade? Eu sei que isso vai gerar uma grande polêmica, eu sei que elas podem até querer me processar, mas é a verdade. Então, eu tô só contando a história, entendeu? Sim. Então, assim, é difícil. Eu queria que a minha vida fosse uma outra história. Eu queria contar outras coisas, mas infelizmente essa é a verdade. Caramba. É a verdade. Gente, é muita imagem, entendeu? Fundador, é muita imagem. É o que eu falo, que as pessoas têm que enxergar a igreja com a realidade. Qualquer instituição, na verdade, todas as religiões, né? Existe o líder religioso, ele tá muito, assim, em volta de uma imagem criada, entendeu? De uma fantasia. Porque quando você vai olhar verdadeiramente, não é nada daquilo. Então, acho que a gente tem que buscar a essência, sabe? Não a propaganda, a imagem em si, mas a essência, mergulhar no profundo. Aí sim, porque Jesus, ele é maravilhoso. Se você for estudar a Bíblia, você pegar o cristianismo essência, maravilhoso. Quando que surgiu o catolicismo? No século IV, né? Quando o Império Romano falou, não, agora vocês podem ser cristãos. E aí, houve toda a questão, até, por exemplo, a estrutura da igreja, a veste do Papa, a inspiração no Império Romano, aqueles tronos, toda aquela coisa, é tudo uma inspiração. Só que as pessoas mais simples sabem? Não sabem, não têm conhecimento. Né? Aí quando você falou do filme que acontece lá na Escócia, né? Não sei se tem alguma coisa a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Porque onde que está a origem de tudo isso? Lá na Europa. Onde que está a sede da Igreja Católica? Em Roma, né? Então é o berço do cristianismo, é a Europa. Então tudo que a gente tem aqui hoje é tudo influência disso. Então tem tudo a ver. O convento que está aqui veio da onde? Veio da Europa. Da onde que veio o Carmelo? Toda a influência. Santa Teresa de Jesus, que é a fundadora do Carmelo, é espanhola. Santa Teresinha do Menino Jesus, francesa. Então é tudo. Então, provavelmente esse filme, não sei o que passa nesse filme, mas pode ter muitos elementos que são verdades. Não sei se é como que funciona, não assisti, mas com certeza muita coisa ali não vem do imaginário, vem de coisas que as pessoas ficaram sabendo, né?
Né? É isso, dia 27 de julho no cinema. Mas já fiz um deixa. Obrigado que ela... Você viu? Ela sabe o que ela tá falando. O filme é excelente. Vai assistir dia 27 de julho lá, O Convento, o filme. A gente segue no Instagram, Imagem Filmes também. Eu sou uma habilidade. Tá na hora. Deixa eu te falar uma coisa. Sim. Que aí é uma questão, né? A gente já recebeu muitas pessoas espiritualistas, pessoas de diversas religiões, diversas ordens e tudo mais. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Lá no convento é um lugar, imagino eu, espiritualizado. Muitas pessoas rezando, muitas imagens, lógico. Tem o fator humano aí, que tem suas vaidades, invejas e Total. outros critérios. Mas uma coisa que eu te perguntar, talvez um lado mais lúdico da minha pessoa. Você passou um tempo lá e deve se passar histórias, porque deve ter gente lá, 20 anos lá naquele lugar. Existiram casos que você ficou sabendo, que você vivenciou de coisas, por exemplo, que a gente pode considerar sobrenaturais? Por exemplo, o copo da irmã sumiu. Sei lá, eu não sei o que poderia acontecer num convento. Existiu alguma história, alguma coisa desse tipo? Ou é a coisa mais normal, nada muda, você não ouviu uma voz, não arranjou uma madeira naquele lugar? Como é que é? Não tem uma santa chorando. Tem uma santa chorando. Não tem, sabe, assim, uma tempestade de você falar, agora é nós, hein? Ah, tempestade Agora de chegou, grilo, o meu. demo veio. Olha, na verdade, não tinha muito dessas manifestações, não. Mas eu lembro que quando eu morava com as postulantes, uma vez, foi porque tinha uma pessoa que era evangélica, que a madre levava lá para orar para as freiras. E Como aí, assim? Era Ela falava, outro lado era tá com mais evangélico. poder, Não, hein? não, era evangélico. Era evangélico. Era uma pessoa que ela Não tô acreditava. confiando muito nessas meninas, Não, não. e o pior é que ele fez uma profecia pra mim, fez uma profecia pra minha amiga e aconteceu. Aconteceu? Porque eu era muito magra, Ele falou que eu ia engordar, isso é verdade. Ele falou. Pô, o cara era ela é a Não. padre ou era nutricionista, o desgraçado? Não, mas é porque eu era muito magra. Ele falou. Porra, mas emagrecer mais você não ia mesmo, Não, até eu. mas só que, não, mas é porque eu sempre fui muito magra, minha vida inteira, e eu sempre fui muito magra, então que a irmã Fé me chamava de Ossinho, meu apelido lá falava, Ossinho, vem aqui, eu era muito magra, e eu tinha pavor de ser magra, eu tinha medo de pesar e de ter emagrecido, eu tinha pavor, e ele falou que eu ia engordar, então eu falo que ele acertou, mas não é por isso. E Fora pra brincadeira à você parte. ele falou alguma coisa que... Pra quem que ele falou que acertou? Não foi você? Pra Jaque. O que ele falou? Fala pra nós aí. Ele acertou também? Não? Não quer falar, né? Pode, segredo secreto. Mas voltando, então, ele era evangélico, né? E a madre acreditava muito nele, então ela levava ele pra orar pras freiras que precisavam de exorcismo, até pra esse cara da Petrobras. Rolava exorcismo? Rolava. E aí ele foi rezar pra uma Como que não rolava postulante. coisa sobrenatural? Rolava exorcismo. exorcismo. Mas era exorcismo mais suave, não tinha Não. mijar da Não escada, é que era mais suave, é nada. que não tinha manifestação, porque, vamos dizer assim, não sei, mas elas diziam que já repreendia antes, então elas queriam que saísse em silêncio. Mas é tipo assim, O demônio não falava nada. não era tipo possuída pelo demônio, é tipo assim, sei lá, você tá deixando o cabelo crescer, é demônio, hein? Era Sim, tipo eu isso. passei por exorcismo. Eu passei por olha aí. conta de maquiagem de palhaço do grupo que eu fazia, porque eu tinha um projeto que chamava Circo da Verdadeira Alegria, e a gente pintava o rosto de palhaço. E aí a Feira começou a falar que eu tava vaidosa, então eu tive que passar por uma oração de exorcismo, porque eu era vaidosa. Mas eu não tive manifestação nenhuma, entendeu? Mas esse caso aí que eu tô falando desse cara que rezava evangélico, aí ele foi rezar pra postulante. Aí a postulante começou a falar com uma outra voz. Só que eu estava do lado de fora da clausura, porque tinha uma grade, a clausura era dentro e eu estava do lado de fora. E aí tinha uma cortina que fechava a clausura. Então eu não quis nem ver quem era. Eu falei, porque eu moro com essa menina aí. E eu não quero nem saber quem é, porque a gente fazia adoração perpétua. Então, por exemplo, à noite a gente levantava de hora em hora para rezar na capela. A gente acordava e ia chamando de hora em hora pra fazer a adoração ao Santíssimo Todo Sacramento. mundo? Não, de hora em hora, dupla. Ah, Então, tá. tipo assim, cada dia saiu numa hora. Então, eu ia de dupla, cada dia com uma delas. Aí eu pensei assim, eu não quero nem saber quem é, porque eu vou ter que fazer adoração com essa menina. Vai que Eu vou baixa. ter que descer com ela e ficar sozinha na capela. E eu era meio assim, né, medrosa. Mas acontecia, assim, coisas. Uma vez teve uma reunião muito importante que verdades foram reveladas e tinha uma porta desse telefone, que era onde rolava toda os problemas e as fofocas. Então, imagina a energia que tinha ali. E aí, na hora que foi falada uma verdade, a porta blindada trincou inteirinha. Isso é um fato que aconteceu. Todo mundo se assustou, assim. Mas era uma verdade sobre as pessoas que estavam ali? Sim. Era um fato que estava sendo falado, de uma realidade ali dentro da comunidade, que estava sendo revelado, porque ninguém tinha coragem de apontar. Porque existiam as correções fraternas. O que eram as correções fraternas? A madre reunia a gente, assim,
um círculo sentado na capela e começavam as acusações. Então, por exemplo, eu Ô, podia... louco! Por exemplo, eu podia te acusar, e aí você tinha que se acusar. Ou você se autoacusava. Então, nesse dia, estava tendo essa correção fraterna e estava tendo várias acusações. E aí as irmãs tiveram coragem de falar algumas verdades sobre 2 irmãs que coordenavam o convento. Então, muitas coisas começaram a acontecer ali. E aí, nesse momento que essa verdade foi falada, essa porta... E não tinha o porquê ela quebrar, ela era blindada. E na porta blindada tem uma cola, né? Então, ela pode até trincar e ficar grudada, né? Não, ela caiu, ela se despedaçou todinha. Então, foi uma coisa, assim, que eu me lembro que foi muito forte que aconteceu. E todo mundo, assim, ficou assustado por isso, sabe? Sim. Mas acontecia assim, porque as irmãs faziam orações, né, de libertação com as pessoas. Então, às vezes, as pessoas iam lá passar por oração e tinha algumas manifestações, a pessoa mudava a forma como ela estava. Não era a área que eu atuava, entendeu? Porque eu era mais na evangelização infantil. Então, a minha área, eu não adentrava muito nesse mistério aí do exorcismo, mas acontecia, sim, coisas sobrenaturais. Porque, na verdade, você tá mexendo com isso, para quem acredita, né? Tem gente que não acredita, então aí é uma questão muito pessoal. Mas eu vivenciei essa experiência e dessa menina postulante também, porque ela fez uma voz masculina, entendeu? E eu morava com todas elas. Eu não sei quem é, porque eu não quis saber, mas eu morava com todas, né? Então eu vi que aquela voz realmente, não era uma voz, né? Dela, de alguma das meninas. E realmente era muito alto. E ela gritava. Então, assim, foi... E ninguém ficou comentando lá, você viu que Eu não quis nem saber, eu era bem assim, eu quis. Que a irmã Iris baixou aí o... Não, porque foi em segredo. Porque, na verdade, eu morava em outra casa. O postulado era uma outra comunidade. Então, essa menina foi levada para o convento, porque provavelmente ela estava tendo alguma coisa. E aí, ela foi levada. Só que eu não sabia. Eu estava ali, que eu estava saindo para trabalhar. Eu estava esperando a outra irmã que ia descer. Então, eu fiquei da capela de fora. E foi aí que a irmã falou assim, tem uma postulante aí. Só que eu não sabia realmente quem era. Porque eu já tinha saído da minha casa. E eu não quis saber, entendeu? Eu não procurei saber, porque eu sabia que isso depois ia gerar em mim. Eu não queria, olhar pra postulante e ficar pensando, essa menina, eu não queria isso. Então, eu queria... pra preservar ela e pra me preservar também, entendeu? Então, eu não procurava... Eu não procurava muito saber sobre essas coisas mesmo. Mas existia sim, existia. E aí, que é nisso que nos pegavam. Porque quando a gente queria sair, aí era o demônio, entendeu? Era o demônio que estava falando com a gente, era o demônio que estava nos influenciando, sempre era o demônio. Na carta que eu tenho com a Amada, ela fala que o demônio vai pegar na minha mão e vai sair comigo pro mundo, entendeu? E o único que pode salvar do demônio é... Não, e hoje, pra elas, hoje, por exemplo, eu estou com o demônio, entendeu? Eu tô com Satanás na minha alma. Entendeu? Eu tô contaminada, que eu sou ocultista, que eu leio carta. Eu falo, eu sou a bruxa do século XXI. Entendeu? Pode me denominar, não tem problema. Mas se você tiver com o demônio, seria uma boa entrevista também. A gente não... Se ele quiser descer aí, isso aí vai dar view pra caramba também. Sabe que a gente já foi ameaçado por satanista aqui. Satanista, extraterrestre. Esse podcast aqui tá abençoado. Eu já pergunto pro demônio, se eu falo, você tá contigo ou não tá? Pra gente saber se a gente tem que se proteger. Não, pelo menos ele podia ajudar. Não, é pra você saber que tá com demônio, se a pessoa tá com demônio, se você falar assim na igreja católica, né? Reza uma salve rainha. Se a pessoa rezar uma salve rainha, ela não tá com demônio. Entendeu? Se ela conseguir terminar? Se ela rezar uma salve rainha, eles falam que não tá com demônio. Então vamos ver se você tá com demônio. Mas não sabe mais. Valendo! E esqueci como é que eu nem sei qual reza é essa. Como que reza parei no Pai Nosso. Eu não sei o Pai Nosso. Eu sei o Deus Pai. Querendo Deus Pai é o faroeste caboclo do catolicismo. Não sei isso. É maior a salve rainha? Do que o Crê em Deus Pai? Porque Deus Pai é longão, né? Conta toda a história. Não, o Deus Pai é maior. Aí tem que pedir essa, na real, pro demônio. Não, essa também. Essa é considerada oração de exorcismo. Creio, né? Salve rainha. Pai Nosso não. Se eu baixar... Pai Nosso não, porque Pai Nosso... Eu tô ferrado, não. então. Pai Nosso é fácil, Ave Maria também não? Ave Maria também não. Porra, as que eu sei não salva de nada, velho. Na verdade, a saída fala que é salve rainha em latim, né? A gente rezava em latim também lá. A gente fez aula de latim pra você ver como que era tão conservador, porque a gente tava aprendendo a cantar gregoriano, né? A gente fazia... tentava trazer essa igreja mais medieval mesmo, né? Na igreja até existe um movimento que quer que volta a rezar a missa em latim. Que fala que é a língua santa, né? A língua que o demônio odeia. Já é chato em português, meu. Mas em latim, desculpa, todo respeito aí. Não é o meu entretenimento favorito. Na Netflix tem uns filmes ótimos, é difícil competir. Não, é difícil. Eles devem ficar putos com o Padre Marcelo, que uma vez o Padre Marcelo fez o terço. Netflix, o filme é no cinema, olha aí. Vai pra Netflix depois. Em vez da missa, vai lá no cinema, Imagem Filme, dia 27 de julho, lá tá rolando o filme O Convento, tá certo? Mas você sabe que o Padre Marcelo, ele é o Padre Pop e tal, ele fez uma vez o Terço da Libertação.
texto da libertação é o texto de preguiçoso. Porque você tem que... São 5, né? 5 etapas rezando 10 Ave Marias, mais um Pai Nosso, mais um monte de coisa lá. Um medley. Exatamente. Não, o padre Marcelo ele falou assim, ó, cada lugar da Ave Maria você fala Jesus. Aí ficava assim, você fala 10 Jesus, depois um Pai Nosso. Então Como ficava assim, muito você mais só fala, rápido. Ah, entendi. Jesus. Em vez da Ave Maria, Jesus. você trocava por Jesus. Jesus, assim, nesse tom. E aí, meu, acelera, né, velho? Já bota mais umas 10 Pô, e não publicidades. dá pra botar Jesus pra substituir a Ave Maria, bota Maria. Não, mas não é pra Não, substituir. Jesus é top, né? Não, mas não é pra substituir. Na verdade, é como Você se fosse errou. um mantra. Não era? Não, e a gente, a congregação que Então eu... as velhas que eu conheço estavam rezando errado. Por isso que a sua vida tá assim, velho. Não, inclusive, se você for estudar a história dos pastorzinhos de Fátima, eles rezavam Ave Maria, Santa Maria. Aí fala assim que, eles foram corrigidos por Nossa Senhora, porque eles não rezavam o terço completo. Então, o terço da libertação não é para diminuir a Ave Maria. É uma outra forma de oração. É tipo um mantra, entendeu? Para você interiorizar o nome de Jesus. Mas você vê como que as pessoas interpretam, né? A questão da oração. Você achou que era pra dar um Não, pra você ver, porque o padre... preguiça já. Não, então, mas pra você ver, né? As pessoas, elas não vão vendo essas questões. Mas, na verdade, o terço da libertação é como se fosse um mantra. Então, acho que fala assim, Jesus, meu libertador. Você vai proferindo como que você enxerga Jesus, né? Mas foi formas também de criar outras formas de rezar, de você... trazer as pessoas, entendeu? Uhum. Na verdade, é tudo isso. É uma repetição. Porque se você for ver o terço, a gente tinha que andar... Na verdade, eu até lembrei, a gente tinha que andar rezando o terço na rua. Era uma ordem. Pra gente não... Porque a gente não podia olhar pro lado. Entendeu? Naquela série lá que eu tava te falando, elas usam... até a touquinha, gente, que ela usa é igualzinha a nossa. Era igualzinha. A gente usava uma touquinha, usava o véu. E ela tem tampado, assim, né, a touca. A gente tinha que andar assim, a gente não podia olhar pro lado. Claro que a gente olhava, mas não podia andar balançando o braço. Porra, A madre, ela corrigia até a postura física das pessoas. Ah, vocês não podem andar balançando o braço porque isso é falta de postura. Então era muita coisa, assim. Você tinha que andar que nem uma múmia? Não podia. Se ela pegasse uma freira, ela passasse de carro e visse uma freira e a freira estivesse andando balançando o braço... Que isso aqui é sedutor? Levava, ela Toda parava vida, o carro. Não sei, ela parava o carro e corrigia. Nunca vi uma mulher balançando o braço e falando, balança A gente não o braço podia se dela. abanar. Se Pra tivesse você é fácil calor que tá na capela, dirigindo. não podia pegar o livro e se abanar. Não podia. E aquele Podia tomar hábito água é quente. gelada, a gente tava falando, não podia tomar água gelada. Pô, mas aí começa a virar só Não abuso de poder, podia. né? Só porque eu quero. Não pode. Porque não podia alimentar a carne. Não. Não pode. Porra, é lógico. Só que eu descobri que era por causa disso essa semana, porque eu achava que não podia beber água gelada por causa que ficava com dor de garganta. Mas a minha amiga disse que a freira falou que é porque não podia alimentar a carne, né? Tipo assim, você não podia sentir nenhum tipo de prazer. Então, na verdade, tudo que era relacionado a prazer... Porra. É verdade. Água gelada é prazer? Só podia no frio. Imagina Pra quando quem elas tá há descobrirem 4 que anos tá lá, rolando No frio podia. Acertei com isso aí, igreja. Se elas estão achando que água gelada é prazer, imagina quando elas descobrirem, meu. Enfim, né? Não sei o que eu vou contar também, Fofão. você que é a irmã que tá assistindo isso aqui hoje, tá certo? Nossa, elas vão me esculachar, meu Deus. Não, ainda mais a gente que é comediante é assim Meu com o demônio, Deus, você sabe, né? nossa, né? Mas E- elas vão me esculachar. Você já viu um filme chamado Em Nome da Rosa? Já, Antes ou depois? depois. E aí? É Gostou? a verdade. Mas você sabe que é meio bem parecido com isso que você tá falando, principalmente que é na Idade Média, né? Sim, total. Mas assim, se você que não viu esse filme com Sean Connery ainda vivo, eu vou dar um spoiler aqui. E aí tá começando a morrer gente no convento não, que é um monastério, eu acho, né? É, um monastério. E aí descobre que estão morrendo gente porque estão achando um livro proibido lá. Sim. E ali naquele livro diz que, se eu não me engano, que as pessoas podem rir, né? Porque o riso é meio demoníaco, né? Sempre foi ligado muito com a parte do mal e tal. Jesus não riu na Bíblia, então se tem ali o riso como uma manifestação do demo, não é? Uhum. E aí, no livro lá, tá dizendo que tudo bem, né? Que é suave e tal. Que os caras até falam no filme que o riso é símil, né? Que o riso é do animal, é do macaco, né? Eu nunca vi um macaco contando uma piada, mas... então, eu acho que tem essa parada meio embutida e tá tudo a ver aí com a sua Total. história, com o prazer e tudo mais. Porque eu acho que o sacrifício, no final do dia, é o que é sagrado, Sim. não é? E eu
tô muito pra essa vida do sacrifício. Não, você não é porque nem um pouco eles falam sacrifício. sobre Jesus, né? Que Jesus morreu na cruz. Uhum. Então, Jesus, ele sacrificou a vida dele por nós. E aí tem uma passagem no Evangelho nos escritos de Paulo, que ele fala, completo na minha carne o que faltou a paixão de Cristo. Então, quando se fala do sofrimento na igreja, se usa essa passagem para justificar. Então, eu estou completando na minha carne o que falta a paixão de Cristo, entendeu? Então, por isso que ele justifica o sofrimento, porque a cruz é um símbolo de sofrimento. Então, o sofrimento, ele é muito presente dentro da religião católica como sinal de santidade, né? Então, o certo, tipo assim, não que a felicidade não seja. Tem santos que contestaram isso. Por exemplo, tem Dom Bosco, né? Dom Bosco, ele falava que Deus quer alegria. Era totalmente o oposto. Mas também sofreu muita perseguição dentro da própria igreja por falar isso. Então, existe dentro da igreja pessoas que falam coerentemente sobre tudo isso, só que são perseguidas, né? Então, eu acho assim, que a gente tem que entender que tem várias visões. É aquilo que eu falei, os subgrupos que às vezes a gente enxerga num todo, total. Eu tô falando aqui da congregação que eu estava. Tem outras congregações que não são assim. A minha amiga que tá ali, ela viveu uma outra experiência totalmente diferente, né? A sua foi top, né? Comparada à minha, então foi. por que saiu, então? Isso era tão legal. Ela queria beber água gelada, porra. Pra ficar bem claro isso, porque senão as pessoas também tendem a, como é que eu posso dizer? Elas vão generalizar, Sim, né? com Então a gente certeza. tem que, é que nem a questão do biscoitinho, não vou comprar mais, não. Vai olhar. Não, jamais, eu compro só bono. Não, a gente tem que saber estudar cada um, eu acho importante. Você como leigo, você tem direito de ir saber a verdade. Você como pai, se tem um pai e uma mãe que tem um filho religioso, vai lá saber. Não fica, você tem direito, gente, você tem que saber onde seu filho tá, né? Isso é muito importante, então assim, é por isso que eu tô falando. Deixa eu só fazer uma pergunta agora, me levantou uma curiosidade. Essa pergunta talvez me leve ao inferno, diretamente fazer uma pergunta dessa pra uma ex-freira. Mas assim, no meio dos padres, assim, a gente sabe que existem muitos problemas de cunho sexual, assim, Sim. né? De meio estrombólicos e tal. Até a igreja tenta dar uma ofuscada nesse problema. A gente sabe de tudo isso. Eu acho, e aí, vindo de um cara que é especialista em absolutamente nada, que você reprimir sexualidade, ela acaba se extravasando de alguma forma e não geralmente, mas de algumas vezes é meio esquisita. E vocês ali têm um voto de castidade muito jovens, né? Sim. E aí eu não sei como isso se dá, ou se as pessoas que saem depois, quando descobrem, por exemplo, não sei se elas entram virgens necessariamente ou não, mas se isso se manifesta de uma maneira diferente do que o normal, ou por ter uma culpa cristã em cima da sexualidade. Porque eu vou dar um exemplo aqui para facilitar e ilustrar. Eu conheci pessoas crentes que tinham uma culpa gigantesca na parte sexual, e quando passaram aquela linha, como eu posso dizer, a linha do sagrado para a linha do, né? Se empolgaram demais com o prazer carnal. Exatamente. Entendi. E você fala, meu Deus, essa pessoa era crente, tá despirocada, né? Fazendo coisas assim, até que eu, que sou mais pro-ateu, fico, meu Deus do céu, até eu vou rezar Ave Maria pra essa moça, né? Isso aí existe, não existe, tem nada a ver, isso aí nem é um problema que se passou pela sua cabeça antes, depois e durante, ou você viu casos ali da galera que você fala, essa pessoa aí gosta de sadomasoquismo. Não que seja um problema, mas é só uma manifestação da repressão sexual. Acho que a igreja não aprova o sadomasoquismo. Eu acho até que é a prova, né? Que é teu sacrifício, né? Não, assim, quando você entra pro convento, por exemplo, não precisa entrar virgem. Tem uma congregação que parece que precisa. Mas, na verdade, você tem uma história antes disso, né? Então, isso não é questionado. Você não pode ser casado, não pode ter filho. Mas a sua vida sexual ativa, antes de você entrar no convento, não influencia em nada a sua entrada. Porque você vai passar a viver o voto de castidade a partir do momento que você entrou. Falar que viver o voto de castidade é uma coisa fácil? Não, não é uma coisa fácil, é uma luta. Os religiosos, eles lutam para viver isso. Não é que eles não sentem desejos. Não, eles são pessoas comuns, na verdade. Nosso corpo se manifesta naturalmente. Mas aí vai como você trabalha isso dentro de você, entendeu? Cada pessoa, porque eu não posso responder amplamente. Tem pessoas que se relacionam estando dentro do convento, padres que se relacionam, tem pessoas que quando sai, rapidamente já se casa, tem pessoas que, como é que eu posso dizer?
se relaciona com pessoas do mesmo sexo, tem todos esses tipos. Eu posso falar por mim. Como eu já sabia o que eu queria, a sexualidade, na verdade, não foi o grande problema da minha vida. Não que eu não tive, por exemplo, episódios ali dentro do convento, que, por exemplo, aquele cara que eu falei que ligava pra mim. Quando a gente começou a conversar, eu me sentia atraída por ele como freira. Mas naquele momento eu entendia que eu tinha uma vocação. Então eu fiz a opção por não me relacionar com ele. Ou antes de entrar no convento, eu tive, tipo, um moço que eu tava me relacionando e eu tive que optar por não namorar e casar com ele. Foi uma opção consciente, entendeu? Mas não que não existia o desejo, a vontade ou a atração por alguém. Mas cada pessoa faz de determinada forma. Mas que existe também o desequilíbrio quando sai, existe. Como existe o desequilíbrio dentro também. Uhum. Então, acho que não é questão, tipo, do voto, acho que não é questão do ambiente, acho que é uma questão pessoal mesmo. Eu acho que em qualquer lugar que você esteja dentro de um casamento, você pode ser uma pessoa equilibradamente sexual ou não, entendeu? Acho que é muito pessoal isso, mas isso existe dentro da igreja. Existe a questão da homossexualidade, né? Existe. Na congregação que eu estava, era um pouco difícil, por exemplo, no meio das irmãs, porque como a gente estava sempre juntas, e, por exemplo, o quarto tinha 6 irmãs. Era impossível você ter alguma relação ali, porque como alguém ia contar, você tá entendendo? Então, era impossível por isso, não por não existir o desejo. Entendeu? Até teve uma história que eu procuro não pautar, por exemplo, histórias pessoais das pessoas, eu não quero falar, São porque eu as acho que exceções. isso. Porque assim, não diz respeito a mim, então eu acho que eu firo a liberdade do outro, né, de ser quem ele é e fazer o que ele quer. Mas aconteceu determinadas situações, muitas histórias, entendeu? De pessoas que saíram, que se relacionaram lá dentro e casaram, de frade, de freio, entendeu? E isso existe em todos os lugares. Assim como no casamento, tem pessoas que casam e que têm outras relações extraconjugais. Então, acho que isso é uma coisa pessoal. Mas o voto de castidade, se você não souber trabalhar isso dentro de você, ele pode gerar, assim, um desequilíbrio. Porque se você tem muito desejo e muita vontade, toda a sua energia vai ser focada nisso, né? E aí você vai reprimir isso. Então, o que a gente recebia de conselho dentro da nossa formação? Que a gente deveria canalizar essa energia. Então, por exemplo, em vez de eu ficar pensando, eu quero me relacionar com tal pessoa, eu ia focar em aprender alguma coisa, ou no meu apostolado. Então, você vai tentando transmutar isso, não que você consiga, porque isso é impossível, né? Isso faz parte da vida. Mas eu acho que é uma questão do equilíbrio pessoal mesmo, sabe? Mas acontece, sim, o desequilíbrio, tanto dentro como fora, né? E assim, por exemplo, a castidade, o celibato dos padres, na verdade, não é um mandamento de Deus, né? A igreja é um mandamento da igreja. Então, existe, por exemplo, dentro da igreja católica, padres que questionam isso, que falam que querem se casar. E existe a linha conservadora que fala que não. Então, existe uma discussão dentro da igreja sobre isso, sabe? Sim. É muito complexo. Você observando, e aí eu vou te perguntar uma opinião pessoal, eu tenho na minha família um tio que foi padre, largou, se casou, e aí depois ele foi prefeito 3 vezes de uma cidade. Hoje ele mora no litoral em Santa Catarina, e ele faz um trabalho social. Ele sempre fez trabalho social como prefeito, todo o trabalho dele foi focado nisso, então ele continuou com a vocação, apesar de não ter mais, né, e constituiu família e tudo mais. E hoje ele mora na praia, e assim, quando eu falo mora na praia, todo mundo acha que ele mora super, nossa, tá vivendo luxo na praia. Não, pelo contrário. Ele vive com uma aposentadoria super simples, assim, e trabalhando pela comunidade da igreja. E de vez em quando lá rola dele conseguir celebrar. Ele já pediu liberação pro Vaticano para poder celebrar. Eu nem sei como tá essa situação, se recebeu ou não. Mas ele faz. Ele faz porque aquilo, né? A vontade de ajudar e o trabalho real, eu acho que é mais importante do que a instituição. Sim. Mas isso sou eu falando, não tem nada a ver com ele, só pontuando isso. O que eu quero dizer você observando tudo o que você viu lá e, enfim, sabendo, tendo todo esse background também dos motivos que levaram a Igreja Católica, que, né, dizem entre nós aqui, que não somos muito fãs da instituição, que era só para não dividir a grana entre as famílias. Você acha que faz diferença o celibato? Ou você acha que tava tudo bem se todo mundo pudesse se relacionar e ter parceiros, desde que cumprisse com o trabalho de ajudar os pobres e tudo mais, que na real é a verdadeira mensagem de Jesus? Eu acho que com certeza poderia sim se casar, até porque se você for ler a Bíblia, Pedro, que é o Papa, ele foi casado, Jesus curou a sogra dele. Então, o celibato dos padres é uma imposição da igreja.
por conta disso que dizem, né, historicamente, que não queria dividir a herança. Eu acho que seria muito produtivo, até porque tem muitas pessoas que nem seu tio, né? E eu conheço também uma pessoa que foi padre, que tem uma família, que é um exemplo, que ele ama a família dele, se dedica e que ele poderia muito bem exercer essa função. Dentro da igreja tem os diáconos permanentes, que são, antes de ser padre, você é diácono, né? Então tem o diácono temporário ou permanente. O permanente, ele pode casar e ele pode celebrar alguns sacramentos. Ele só não pode celebrar a confissão e a eucaristia. Então ele pode exercer todas as funções que o padre exerce, menos essas duas funções. Mas eu não vejo problema nenhum, ao contrário, eu acho que talvez até diminuiria muitas questões, né? E talvez até abriria para mais pessoas quererem viver essa realidade. E também a igreja diz, seu tio celebra, mas na igreja fala, uma vez padre, sempre padre. Então, assim, ele não perdeu o sacerdócio dele porque ele se casou. Na verdade, ele pediu uma dispensa do sacerdócio dele, de exercer a função de sacerdote para se casar, mas perante a igreja ele sempre vai ser sacerdote, né? Então por isso que ele exerce essa função. Aí também vai do bispo, né? Eu não sei como que funciona lá, mas aí assim, se for pensar na Igreja Católica Apostólica Romana, ele não poderia talvez celebrar. Mas por exemplo, se tem uma pessoa morrendo, ele pode dar uma unção dos enfermos, ele pode dar uma absolvição, entendeu? Porque o sacerdócio está dentro dele, ele recebeu a ordem dentro da igreja. Mas da minha parte, hoje, na verdade, eu não vejo nem como necessidade de existir. É muito radical isso que eu vou falar, mas eu não consigo mais entender por que existe convento. Por que Deus iria querer reunir um monte de pessoas num lugar e fazer com que elas desistissem dos sonhos da vida delas? Entendeu? Porque, como você disse, eu posso fazer a caridade tendo a minha família, estando na minha casa. Eu posso ser uma grande liderança de caridade tendo a minha vida pessoal. Por que eu tenho que ficar num lugar reunido com pessoas em prol disso que nem na verdade, a energia nem é gastada em prol disso? Porque quando você entra lá, você vai aprender sobre dogma, sobre doutrina, você vai viver tantas coisas que não tem nada a ver com a caridade. Então, hoje, é muito radical e é difícil para mim dizer isso, mas eu não vejo nem o porquê de tudo isso existir, sabe? E quando eu olho para as irmãs que estão lá, todas as que eu conheço, eu penso assim, eu não consigo acreditar que elas são felizes, sabe? Por mais que elas possam falar assim, eu sou feliz, eu não acredito. Não acredito porque eu vivi lá dentro. Eu não acredito, entendeu? Porque é um sistema muito opressor. Por que Deus iria querer que eu abdicasse da minha vida, se Ele me colocou aqui nessa terra? Eu falo dos pássaros. Deus criou os pássaros com asas. Por que eu coloco gaiola? Quem coloca gaiola é o ser humano que criou lá a gaiola e colocou o passarinho lá dentro, entendeu? Então, um convento, para mim, hoje, eu vejo assim, que ele nasceu, e na verdade, o convento, né, os conventos, eles nasceram do quê? Dos padres do deserto, que viviam no deserto, meditando. Eles não viviam em comunidade. E aí, quando foi fazendo a mudança, começou a se juntar um monte de pessoas, então eles criaram regras para poder viver de uma forma mais equilibrada e foram surgindo os conventos. Só que dentro disso tudo, que era vida em comunidade, foi surgindo as regras. Então, eu acho que o que faz mais perder a essência é esse exagero de regras, sabe? De dogmas, de doutrinas, e que as pessoas nem conhecem. A maioria da população católica não sabe nem que dogma e nem que doutrina que segue. Você tá entendendo? Se você falar uma palavra escatologia para alguém, as pessoas vão saber o que é isso? Não sabe. Mas a cúpula da igreja, né, os religiosos, a hierarquia da igreja é nesse naipe, a escatologia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a teologia. Já a população de baixo, que são os subalternos, é como se fosse uma realeza, né? É uma realeza, né? Só que com outra linguagem, com outra roupagem. Então, os padres, os bispos, eles são os reis e nós somos os súditos, entendeu? Então, a gente tem acesso limitado. Hoje, tá mais aberto, né? Você fala, vem fazer um curso de teologia para leigos. Por que teologia para leigos? Por que não só um curso de teologia? Você entende? Então, já te coloca no teu lugar. Você é leigo, entendeu? Já existem as nomenclaturas. E eu não concordo com isso. Só que eu fui entender isso depois de muito tempo. E as freiras, por exemplo, a ordem religiosa dos freis e das freiras, na verdade, não são nem sacramento, também são leigos, são considerados leigos, para você ver o tamanho da hierarquia. Você tá entendendo? Então, tudo é hierarquia. Só que as pessoas não enxergam isso. Eles veem ali a novena, vê o Jesus pregado na cruz, Nossa Senhora, os pastorzinhos de Fátima, Santa Tal, mas a religião católica não é isso, gente. A religião católica é uma instituição governada, administrada por um monte de pessoas que nem... eles estão ali. Quem administra está ali no alto, não tem acesso à ponta daqui de baixo. E a ponta daqui de baixo está se matando para defender aquilo que está lá em cima e que nem conhece. Você está entendendo? As pessoas não têm acesso. É uma coisa muito limitada. Vai no Vaticano.
Vai lá para você entrar nas igrejas. Aí eu vou fazer só uma coisa aqui. Por exemplo, Igreja da Sé aqui em São Paulo. A igreja não fala que é para os pobres, para todos? A igreja não está para todos? Se você for na Igreja da Sé agora, vai ter 2 seguranças na porta. As obras de artes que estão ali dentro, elas são protegidas, elas têm temperaturas. Em cima da Igreja da Sé tem um restaurante que serve comidas caríssimas e com música clássica que só a elite pode frequentar. E em volta da Praça da Sé tem um monte de mendigo. Aquelas pessoas que estão ali em volta, elas não podem entrar dentro da igreja, elas são barradas. O que tem mais valor na vida, o ser humano ou uma obra de arte? Então, onde está a verdade da igreja? Se Jesus veio para todos, se Jesus é para todos, se a igreja está para os pobres, se você entende? Então, assim, só que as pessoas vivem nessa ilusão. Então, eu posso ir na missa de domingo, vou lá, faço aqui. Não, a igreja, você tem que enxergar a verdade. É isso. Então, eu questiono, ali na Igreja da Sé, eu falo, o verdadeiro tesouro são as pessoas que estão ali em volta, são seres humanos, e eu não estou fazendo nada por eles. Mas faz, a diocese faz, mas poderia fazer muito mais. Como será que é a casa que o bispo da arquidiocese mora? Quais são os móveis que estão dentro daquela casa? Provavelmente, gente, é tudo móvel de madeira, caro, né? Eu protejo mais o osso do índio que fez a fundação de São Paulo, lá embaixo, na cripta, que as pessoas vivas que estão em volta. Eu não consigo, sabe? Então, esses questionamentos sempre existiram dentro de mim. Então, eu sempre fui considerada revoltada. Eu sou considerada revoltada, é o que eu falo. As pessoas falam, ela tá revoltada. Não. Eu fui alienada, depois eu fui revoltada, agora eu tô consciente. Então, eu estou na fase consciente. Não sei se tem uma fase depois da consciente, né? Mas eu me considero assim. Só que as pessoas falam, a Bruna é revoltada, porque ela abre a boca, ela começa a questionar. Mas a gente precisa questionar. Acho que a abertura da consciência vem do questionamento. Né? De você começar a pensar criticamente tudo, sabe? De você falar, não, mas espera aí, por que não pode ser assim? Porque é assim. Então, eu acho que é uma realeza. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma realeza, né? Só que com um nome diferente, uma roupagem diferente. Aí os súditos acham que tem acesso. Eu não tenho, gente. A gente só tá ali para servir para dar a oferta na missa, na hora do ofertório, e fazer as doações. Essa é a verdade. Desculpa se está ofendendo alguém, mas é o que eu penso. Eu acho que tá, mas eu não ligo também. Maravilhoso. Você quer perguntar mais alguma coisa? Posso encerrar este episódio espetacular? Última pergunta, porque teve um negócio que eles... Diga. Não, eu esqueci, tinha provas aqui, aí eu não sei se a gente... Tinha provas? Ela falou que trouxe provas. Eu achei que você tinha provas. Ela tá fazendo faculdade, fazer Enem? Eu tenho prova daqui meia hora de teologia. Isso aqui é o meu estudo. Não. Última pergunta. Por que são as provas? A gente pode ver, mas não na verdade, assim, eu trouxe uma carta ali que a Madi escreveu pra mim em 2011, me esculachando. Então, assim, porque elas podem dizer que eu tô mentindo. Então, assim, eu quero que as pessoas saibam que eu tenho provas do que eu tô falando, você tá entendendo? Eu não tô falando coisas que eu não posso provar. Eu posso provar aquela carta ali que ela me escreveu. Né? Vamos fazer o seguinte... Não sei se dá pra mostrar, na verdade, né? Mas ela me esculachando. Não, eu posso ler uma parte. Tá, porque eu vou fazer então essa última pergunta e depois você dá uma lida. Olha, bonita a letra da... caligrafia da tem a parte que ela fala que eu vou sair com o demônio. É muito bom, mesmo? Mas ela começa com a paz de Jesus, né? Você que grifou? Eu que grifei com a psicóloga pra ver os pontos que eu discordava dela. Só então, a última pergunta e você pode dar uma pincelada nessa carta aí pra gente encerrar. E ela nem sonha que eu tenho essa carta. Mas foi ela que te mandou? Não, ela mandou, mas ela pensa que eu devo ter destruído. Aliás, durante todo esse tempo que eu saí, sempre falava, vou destruir tudo isso. E uma vozinha falava, não destrói, não destrói. Cara, tá muito aí. bom, né? Que a vaidade, ela se manifesta, a pessoa nem percebe, né? Deixa eu ver. Partes aqui, não, o quê? Você já deu uma batida de olho? Pode, isso daí é uma parte bem de... Isso o nome dela não leu o nome dela não. Só leu o que ela escreveu o nome dela. Essa aqui, né? Isso aqui é superiora geral e fundadora. Fundadora. Ela fez questão. Quem que fundou Olha aqui, quem foi. Isso. A mamãe mamacita. Falando em mamacita. Madrecita. Vocês deram uma pincelada lá na entrevista com o Daniel, mas depois vocês acabaram não falando sobre isso. Você falou que tem histórias que a gente tem, histórias tipo cases de sucesso, como por exemplo Madre Teresa, que é um case de sucesso da Igreja Católica aí. Certeza mas que não no são... Vaticano tem um PowerPoint, né? Cases de sucesso, a cara da Madre Teresa, Joana d'Arc, sei lá, não sei. Mas aí, você disse que a história não é bem assim também, não. O pessoal não fui eu que disse, foi uma pessoa que falou se eu sabia que a história da Madre Teresa não era bem assim. Então, mas a minha pergunta é, que outras histórias, ou de repente escolhe uma aqui pra gente ilustrar,
que todo mundo acha que é a imaculada do universo laser, mas na verdade tem muita coisinha esquisita ali no meio, um caminho talvez não tão abençoado para chegar onde chegou. Tem alguma que dá para dar uma pincelada assim? É que cada história é única, né? Mas, por exemplo, na igreja, os santos, tem muitos santos que você paga a canonização. Um dia a madre falou, ela falou assim pra gente, porque ela frequentava muito a Europa. Então ela disse assim, você paga a canonização do santo, né? Então você constrói uma imagem, só que eu não sei dizer pra você nesse momento o nome, porque ela falava muito superficialmente. Mas, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, depois que essa pessoa falou essa pergunta pra mim, eu fui pesquisar. E aí eu fui entender o porquê que as pessoas estavam falando que ela não era tão santa. Porque, por exemplo, ela recebia doações milionárias. Só que ela mandava essas doações de fato para a construção dos conventos dela, que é aquilo que eu falei em escala menor, que a gente vendia biscoitinho para o orfanato, mas o dinheiro não ia para o orfanato. Então, tipo, ela recebia doações milionárias, mas o dinheiro não ia para as pessoas que estavam doentes, para os hospitais. Ia uma parte, mas não ia total. Então, por exemplo, ela reutilizava agulhas, ela falava que deixava a pessoa morrer porque falava que a pessoa estava morrendo pelo sofrimento para a purificação da alma. Então, os questionamentos que tem sobre a Madre Teresa de Calcutá é isso. Eu acredito sim que existiu, porque indiretamente, em escala menor, eu vivenciei essa experiência, entendeu? Também. Em coisas pequenas. Então, assim, a instituição religiosa, ela pode até praticar a caridade, ela vai colocar uma determinada parte da verba dela para caridade, mas tem uma parte que ela resguarda para ela, entendeu? Para a subsistência dela. Existem conventos pobres, mas a maioria são palácios, né? Se você vê as construções dos conventos, são palácios, gente. É cada lugar chique. Se você for numa diocese, me fala uma diocese, uma casa de bispo que seja pobre. Eu não conheço, entendeu? Então, é muito dinheiro que rola. Vai uma parte para as questões sociais? Vai. Mas será que as pessoas doam para o social? Não doam para o luxo das pessoas, entendeu? Então, existe isso e acontece. Agora, te falar um nome, assim, de alguém, porque eu não estudava sobre isso, você entende? Se eu tivesse estudado, eu poderia falar com segurança, mas eu não estudei. Isso, né? Mas existe, porque eu já ouvi da boca dela, entendeu? Então, assim, muitas histórias de santos mesmo porque é a manipulação da imagem. Por exemplo, Carlos Acutis, né, que é um santo agora que falaram que o corpo dele está incorrupto. Quando ele surgiu na mídia, ele está incorrupto. Na verdade, ele não está incorrupto, são partes do corpo dele que está incorrupto, e aí fizeram com cera, né? Fizeram a parte do corpo dele com cera, só que as pessoas acreditam que está incorrupto, entendeu? Então eu fui pesquisar, quando surgiu a história dele, eu fui pesquisar. Por quê? Porque ele é um jovem, então colocaram ele de tênis da Nike, de calça jeans. Por quê? É a imagem que a igreja quer trazer, os santos de calça jeans, né? Porque tá percebendo o quê? Que a linguagem antiga já não funciona mais, né? Para alguns, porque tem a parte conservadora que quer continuar, aí a parte conservadora critica essa parte da igreja que quer inovar. Entendeu? O Papa Francisco, ele tem uma visão super aberta, ele quer um novo diálogo, mas ele é criticado por isso, mas ele foi escolhido justamente por isso, para tentar dar essa nova visão, entendeu? Então, assim, é muita manipulação, é um poder, gente, na verdade, não tem como você dizer, é um poder, é uma instituição religiosa poderosa no mundo, é um sistema, entendeu? É uma empresa. É uma empresa, um sistema, uma realeza. Agora, você me quebrou aqui, porque até a parte da igreja ser uma grande empresa, muito bem sucedida também, 2000 anos bom, aí de bem vida feito, aí, administrado. Muito bem, né, administrado. Sim. Até porque não tem muita coisa pra fazer além de administrar ali, né? Você vê que no convento não tem tantas atividades. Você não faz caridade? Então, agora, uma coisa que me pegou foi, a Madre Teresa, aquela carinha dela... Quem diria, hein, Daniel? Você viu que nem Instagram, você paga pra ser santa, paga pra ser verificada. Mas, por exemplo, a Madre Teresa, só para deixar bem claro assim, mas a Madre Teresa, ela também foi condicionada, porque ela veio de um convento, de uma formação que acreditava que o sofrimento era a salvação. Então, eu não posso dizer se a Madre Teresa, ela tinha por exemplo, um pensamento assim, eu vou pegar o dinheiro. Não, talvez ela fez aquilo porque ela acreditava naquilo. Que é isso que eu digo, tem irmãs que acreditam que isso... Você tá entendendo? É o caminho. É o caminho. Assim. Porque senão a gente acaba sendo injusto também com as pessoas, né? Então, por exemplo, quando eu estava lá, eu vivi várias coisas, mas ali eu achava que eu estava fazendo certo. Porque eu não tinha recurso para ver diferente. Não tinha. Então, naquela época ainda que a Madre Teresa, da onde ela veio, né? Da história dela, então ela acreditava que isso era verdadeiro. Então, assim, porque senão as pessoas vão falar assim, ela tá agora também, né, metendo pau na Madre Teresa, né? Não, imagina. Eu quero garantir meu lugar no céu aqui. Eu acho que a Madre Teresa fez um grande trabalho, e outras pessoas também na igreja. A igreja também fez grande trabalho. Eu trabalhava numa instituição que eu admirei muitas coisas que eu vi, de Dom Bosco ali, entendeu? Vi coisas que também não achei muito legal, mas também vi coisas bonitas. Então, assim, existe as duas partes, sabe? Existe a parte que é corrupta, que é mentirosa,
mentirosa e existe a parte que tem a verdade, que tem uma essência de luz. Então, acho que a gente tem que saber enxergar os dois polos, sabe? E que eu acho que talvez a parte de luz deveria se incomodar com essas maçãs podres aí que estão atrapalhando. Mas e se queimando a incomoda, só instituição. que quando a luz se incomoda, a maçã podre vem e, entendeu? Barra. Porque o poder... Porque, por exemplo, quem quer viver a verdade não vai usar de mentira, não vai usar de artifícios. Então, eu falo, é difícil a luz subir ao poder, porque ela não vai manipular. Já o outro lado manipula, entendeu? Porque não tem escrúpulos. Então, assim... Então, por isso que é muito complicado. É muito complicado. E também Madre Teresa, se desviava algum dinheiro, com certeza não era pra comida, né? Porque ela era magra pra caramba, né? Você quer que eu leia as partes grifadas aqui? Não, eu não sei, eu acho que, na eu verdade, acho as que pessoas ela- não iriam nem entender as partes grifadas, porque tem um contexto, né, que ela fala que eu não queria ir para as comunidades que ela mandava, falou um monte de coisa aí, falou que minha amizade com a Jaque ali, que ultrapassou os limites de uma verdadeira amizade, e que eu ia sair do convento e que o demônio tá comigo. Tá aqui Pera de aí, demônio. o que ela quis dizer que vocês estão se pegando? É? E aí, limites de uma Isso! amizade. Você quer dizer? Beleza, hein, Sim. Jaque? E vocês estão juntas hoje, não? A gente... Não. Nós somos irmãs de coração. Mas deixa ela se Nunca lecionar. tivemos nenhum tipo de relacionamento, deixar bem claro aqui, né, que eu e a Jaque, nós somos irmãs. Nunca tivemos nenhum tipo de relacionamento, não tem preconceito nenhum, né? Certo. Cada um escolhe viver o que quer, Claro. mas isso não foi verdade, até porque era impossível de viver, porque a gente tinha um monte de pessoas à nossa volta. Aí eu falava assim, então se a gente teve um caso, a gente fazia uma suruba no convento, né? Porque sempre a gente estava rodeada de Tem outras 6, né? irmãs, né? Não fala isso que vai dar imaginação pro nosso público, que é bando Mas- pervertido. Mas eu acho assim que a parte aqui que ela fala, ela fala assim, se fosse uma outra superiora geral, se fosse uma outra, já teria mandado você e outras ir embora, mas eu tenho paciência, eu procuro a conversão e a mudança de vida de vocês para que sejam fiéis a Jesus. Tudo que eu tinha para lhe falar, já falei, cabe a você escolher o caminho que quer seguir. Aí, como ela me põe 2 caminhos, a santidade, esquecendo-se. Tá vendo o sofrimento? Esquecendo-se de si e buscando só Jesus ou voltar ao mundo. Então, esse mundo que a gente está, onde o inimigo quer que você vá e não deixar de tentar com esses comportamentos infantis e não de religiosa de votos perpétuos. Então, você percebe? Por eu questionar coisas, eu era infantil. Então, aqui tá provado. Você tá entendendo? Por eu questionar... Fora as outras coisas aqui que ela fala, que eu não falo que não vou para vinhedo, que eu não vou para os lares. Que ela falava que eu não gostava de criança. Eu sou apaixonada por crianças, meu trabalho era com crianças. Então, assim, são várias coisas que ela vai falando, que ela ofereceu conselhos, oração, psicólogos, e até hoje eu continuava me fazendo de vítima e acusando os outros. Eu nunca acusei ninguém lá, sabe? Nunca acusei ninguém. A única coisa que eu não suportava era ver as injustiças. Então, assim, é muito complicado. Essa carta aqui, ela prova como que era o sistema lá. Não só essa carta, como outras coisas que eu tenho. E ainda tem um e-mail que a irmã mandou, né, para as pessoas, quando eu fiz a live do Daniel, falando, isso acontecia assim, mas não acontece mais. E falando que eu era petista, por isso que eu estava falando. Sempre esse... Como assim? Que eu Porque era na igreja petista. predomina um lado político? Sim, mas o motivo... Você não achou Não, mas isso? o motivo pelo qual eu fui fazer a live foi por questão política, né? Porque tinha toda aquela polarização, um lado Bolsonaro, um lado PT, aquela briga, e elas usando da influência religiosa delas. Então eu falei assim, mas só que já tinha acontecido, o Lula já tinha ganhado e tal. Só que elas continuavam, eu estou de luto, não sei o quê. Eu falei, puta que pariu, vou falar bem essa palavra mesmo? Puta que pariu, tá de luto por tudo isso. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou lá falar. Aí eu pensei assim, universo, me dá um caminho, eu quero falar. E aí apareceu o Daniel. E aí eu fui e falei, entendeu? Mas por questões políticas, eu acho assim, cada um vota em quem quiser. Gente, isso é liberdade. Agora, você usar da sua influência religiosa, e o que acontece? A congregação tem pessoas famosas, entendeu? Muito famosas. De bilhões, entendeu? Anira? Não, é Anira- verdade. A congregação, Anira é tipo, outro tem uma lado. freira feminina que era minha amiga desde que eu entrei, a gente morou juntas sempre. Uma freira? E ela é famosa, entendeu? Agora ela é famosa ou ela... Ela é famosa como freira. Famosa como como freira. freira! Ela é cantora. Whoopi Goldberg. Não, Não, ela canta muito bem, ela tem uma voz maravilhosa. mas acho que até a gente convidou ela pra vir. Hã? sei. Ela tem nome de princesa francesa ou não?
Não. Não? Falou. Isso aqui. Certo. Que nem esses dias eu vi um testemunho de uma irmã do convento que eu morava, que eu morei junto com ela, falando assim, que a mulher tem que saber se pôr no lugar dela. Entendeu? Porque Deus criou os homens e criou... Por que a mulher é problemática? Porque primeiro Deus criou os homens e depois ele criou as mulheres e colocou detalhes. Então as mulheres são problemáticas. Eu até falei assim, meu Deus, como eu queria responder ela. Então assim, é um padrão, entendeu? É um padrão daquela coisa santa. Então assim, quando eu vejo essa irmã que você tá falando aí, eu vejo assim um padrão. Um padrão que é aquela doçura, aquela forma leve de falar, entendeu? Porque é o que... Se sua freira chegar gritando, você quer? Vai, entendeu? Sim, só a madre Cativa, pode. Não, a madre jamais gritava assim, né? Com a gente, né, gente? Sim, Aqui sim. ali no escondimento. Com o povo, não. Tá. Com o povo era tudo bonitinho, poderoso, levantava a mão, o povo caía. O povo caía? Caía. Não sei se caía de verdade, mas caía. Falta de desodorante, né? Mas assim... Ai, meu Deus, tô lascado. A gente ia marcar com as duas, né? A gente ia fazer, tipo... É que não rolou mesmo porque ela falou que ela não tem agenda esse ano. Aí pro ano que vem não quero mais também. Também, aí já também, tudo tem limite, né? A não ser que role um debate, aí eu queria ver. Seria legal. Se ela falar isso na cara da mulher, eu quero ver como ela vai reagir. Na verdade, eu gostaria muito que tivesse uma freira que viesse debater comigo. Como eu gostaria. Já vamos organizar, isso seria maravilhoso. Mas você tem alguma de preferência que a gente pode ir atrás pra você? Eu tenho. Quem? Mas Fala não aí. posso falar aqui agora, não, no depois eu off. Não, mas a gente vai proporcionar. Queria, Não sabe. mas elas não vão aceitar, tenho certeza. Das que eu quero, não vão. Mas você gostaria de debater, o cerne do debate seria a convivência no convento e não a Não, parte... na verdade, eu queria combater o sistema. Combater não. Como é que eu posso Debater. dizer? Discutir. Debater sobre o sistema, Os dogmas, entendeu? Questionar o tudo mais. sistema mesmo. Interno ali, né? Não, é tudo. Tudo? Porque, na verdade, existe o sistema interno, mas é regido por um sistema, né, da igreja, entendeu? Porque tudo que elas fazem também tem um aval da igreja. Porque existe leis na igreja que fala a vida religiosa é assim, assim, assim. Aí elas pegam tudo aquilo e aí elas adequam a vida delas, entendeu? Então eu queria questionar, mas não para... Não é assim no sentido de destruição, não, mas eu queria que as irmãs, elas olhassem e falassem assim, gente precisa rever alguns pontos, entendeu? Pra gente poder viver melhor, pra gente poder ser feliz. E assim, eu recebi muitas mensagens de pessoas, eu recebi mensagem até de freira, na verdade, que falou, obrigado por você ter falado isso, porque eu vivo isso. Ou pessoas que saíram, olha, eu vivi isso, é muito. E fora se você pegar nos comentários lá, tem mais de quase 6 mil comentários. Tem muita gente falando das experiências que tiveram com freiras em colégios. Esses dias eu estava ouvindo uma menina contando que fizeram uma montagem na escola. Ela estudou 8 anos no colégio de freira e fizeram uma montagem no Yorkut, na época dela, com as freiras com arma. E as freiras faziam terror de manhã, que tinha um alto-falante, e fazia terror nos alunos. Aí tiveram que depor na polícia, porque as freiras começaram a fazer terror. Então, isso acontece. Então, assim, é questionar o sistema mesmo. Não para ridicularizar, porque, na verdade, todo mundo que entrou ali deixou alguma coisa. É o que eu falo. Você deixou um sonho, você deixou um caminho. Só que, às vezes, você se perde. Às vezes, não. Muitas vezes, você se perde ali dentro, né? Por causa de um sistema. Então, assim, e não iludir as pessoas, sabe? Então, seja verdadeiro. Então, eu quero que as pessoas pensam disso de forma verdadeira. E não só no catolicismo. Em qualquer religião. No evangélico, no budismo, no espiritismo, nas de matriz africanas, em qualquer religião. Mergulhe, mas saiba onde você está. Você tem direito de saber. Você tem direito de saber onde está indo o seu dinheiro, que você está investindo. Você tem direito... Estude. Não vai só porque você sentiu um friozinho na barriga. Vai saber o que você está vivendo. Então, é isso que eu quero falar. Maravilhoso. Entendeu? Então, tá aí. A gente vai lançar o convite aí para algumas freiras que eu quero muito ver isso. Seria muito maneiro. Seria muito bom. Eu queria... Posso fechar aqui? Se tem mais alguma... Pode fechar, só dizendo que não somos comediantes, né, Daniel? Sim, somos dois idiotas. A gente só tem que fala deixar bem claro, porque... besteira aqui. Olha, a gente recebeu um processo esses dias, deu uma dor de cabeça, eu não conseguia dormir mais, a receita tá atrás da gente. Tá uma coisa... A irmã Grace estiver assistindo, reza pra gente, entendeu? Porque tá difícil. Se mostre superiora. Exato. Né? E a madre superiora que estiver assistindo... É madre superiora que eu falo? Ela não é mais madre superior. Ela é irmã né? agora. Só irmã. Mas ainda tem contato direto com ele, né? Você acha? Eu espero que ela nem veja essa live, porque eu tenho medo dela morrer infartada. Não, mas a gente vai mandar pra ela. Não mas se tiver vendo, já tá errada. Não, madre não tem que ficar vendo internet. Eu não quero matar ninguém. Tem smartphone, madre? Que estranho, não é? Tá assistindo. Esse iPhone abençoado, né? Ninguém saiba. Enfim. Bom, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Você falou muito bem, muito articulada, levantou pontos de extrema importância e que talvez aí seja um choque de realidade para que possa haver uma mudança nesse sistema.
Porque eu acho que se tiverem mudanças efetivas, pode beneficiar não só as pessoas que participam do convento e do sistema clerical, mas também as pessoas que podem ser mais ajudadas pelas pessoas que estão dispostas a serem humanitárias em nome de um Deus. Sim. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de poder falar sobre isso, deixando bem claro que eu estou falando da instituição que eu participei, não generalizando, mas também convidando todo mundo a pesquisar tudo, porque eu acho isso muito importante. E assim, eu não vim falar contra pessoas em si, vim falar contra um sistema que existe e que a gente tem que viver consciente. Então, não me julguem revoltada, eu já fui revoltada, hoje eu sou consciente, mas também é isso aí. Agradeço de coração a oportunidade. Maravilhoso. E vamos seguindo. Obrigado você. E você que está assistindo aqui, você fala, putz, ainda bem que eu não fui parar num convento. Talvez seja verdade, mas quinta-feira, dia 27 de julho, tem O Convento, o filme da Imagem em Filmes espetacular. Passamos o filme, o trailer do filme aqui, QR Code provavelmente na tela em algum lugar, deve ter alguma coisa na descrição aqui, talvez mais um link do trailer. Vá lá no cinema, só nos cinemas, dia 27 de julho, para a estreia do Convento Filme, e adicione lá, para você saber mais sobre o filme, O Convento Filme no Instagram, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, deixa o seu like, segue a gente, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.